3. Fala pessoal, tá começando mais aqui no Os de Verdade Podcast, essa resenha saudável, essa entrevista boa. Não é entrevista não, né, Marcelo? Mas é um bate-papo normal, né? É um bate-papo isso aqui. E esse bate-papo aqui tem muito assunto a ser abordado. Viu? Promete. Promete demais. Acho que é um dos melhores aqui, viu? De falar. Tomara, eu vou sair daqui enriquecido de conhecimento. É verdade. Com certeza. Mas antes eu queria pautar algumas... Dar um real valor para aqueles que fomentam, que ajudam Sim. o podcast estar iniciando, né? Esse projeto novo. Com o meu amigo Cristiano. Cristiano que atua muito na área do esporte aqui na cidade. Referência aqui na cidade. Inclusive tem uma resenha boa com ele. Foi muito bacana. Que nos patrocinou. Melhorando esse cenário aqui. Muito obrigado, a Ideal Print. Valeu, Que fica Cristiano. ali na Avenida Ayrton Senna. Sim. E é muito bom o material. Isso aqui não é propaganda enganosa, não. Tô falando a verdade mesmo, né? Que eu vou colocar qualquer coisa aqui. E também tá aqui com a gente o Ed, nosso parceiro. De verdade, Meu amigo e irmão. Esse é de verdade. Dani. Dani ele é recém-chegado da família, mas é um cara excelente, um excelente profissional. Dani, ele faz fotos. Um fotógrafo daqui da cidade, um dos melhores, né? Porque a gente tem uma foto do Pedro aqui, que as fotos do Pedro normalmente não são, né? Fotos tão qualidade assim. A foto do Pedro ficou até boa. Então, o cara é bom. É verdade mesmo. Eu peço pra fazer umas modificações lá. Porque hoje em dia o que não é o que se vê na rede social. Verdade. E Dani, ele tira foto de casamento. Eu conheci ele tirando foto. Esportista, né? De jogador de futebol, correndo, que é muito difícil você achar o clique certo, o momento certo, tem que ter um maquinário muito bom. Sem falar a pessoa, né? Eu olho muito, primeiramente, não o profissional em si, a qualidade técnica, mas se a pessoa é bacana, se o cara é simples, ele é. E pra quem quiser tá chamando, recomendo demais, os preços deles são excelentes. Não sei se ele faz um preço baixo porque eu sou parceiro dele, amigo, mas aí ele se vira pra lá. Que quem quiser seguir na rede social é DSF Studio. Acompanha lá, que ele é da família aqui dos De Verdade. E ele é de verdade mesmo. Com certeza. Mas hoje, como dito e esperado, estava aguardando muito. Já conversei com ela diversas vezes. E parece que quanto mais você conversa, mais você quer, assunto tem. Mais assunto, né? A gente vai falar sobre um tema que toca milhares de famílias no Brasil. Não somente aqui na cidade onde a gente está sediado. Uma coisa que vem crescendo muito também, né? Crescendo muito. Verdade. Eu mesmo, na minha família, tenho. Se bobear, até eu. Vou até descobrir aqui. Depois da entrevista eu vou ver aqui. Nós estamos recebendo a psicopedagoga Jéssica Maurício, que dedica o seu trabalho e sua vida a ajudar pessoas e as famílias. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Marcelo, você é autista? Não, calma aí, pô, assim já começou desse jeito? Você tem essa capacidade de se identificar por tudo que você conhece, entende sobre o tema? Bom, eu acredito que não, mas eu tenho umas coisinhas assim, um TDAHzinho aqui, outro ali, né? A gente vai saber a diferença também, né? Porque tem muita gente... de TDAH pra... O pessoal acha que TDAH é tudo ligado ao autismo, né? Mas a gente vai abordar sobre a Jéssica. Jéssica vai falar muito sobre isso, né, Jéssica? Sim. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Fica à vontade. O podcast aqui também é seu. Pode ficar tranquila, que é um bate-papo, uma resenha saudável, com certeza. E eu vou abordar um assunto aqui logo de começo, que eu acredito que eu posso falar porque foi divulgado nas redes dela. Eu vi. Eita. Um story comemorando... Num Dia da Libertação. Dia da Libertação? Você tava na igreja? Não sei. Onde que era? Não sei se era um culto de libertação, mas me parece que era desculpa falar, um divórcio. Você tá comemorando um divórcio. O divórcio? Pegou de surpresa. Peguei. Eu falei com ela, vou abordar um assunto aqui, mas você divulgou, então eu posso falar. Pode. Gente, esse vídeo deu uma polêmica. Eu até tinha tirado os comentários do TikTok. Eu falei, ai meu Deus, que emoção. Começou assim, Jéssica. Foi assim. Eu e o meu ex-esposo, a gente tinha um bom relacionamento de amizade antes de começar a casar. Ninguém casa com inimigo, né? Verdade. Espero eu. E quando a gente teve aí essa questão do divórcio, foi tudo muito bem acertado. Então, o que a gente fez? A gente saiu pra comemorar o divórcio.
A gente foi até... É a primeira vez que eu vejo isso, A viu? gente foi até o fórum juntos, nós almoçamos ali pra comemorar. Foi quase que uma festinha de libertação, Liberdade cantou. Né? Eu concedi alforria pra ele ficou livre também. Foi um dia de felicidade. Quando a gente casa, a gente não festeja? Sim. Ai, descasou, eu festejei também. Então foi bom pra todo mundo. Eu achei conceito. Eu não vou aprofundar nesse tema não, que é um tema muito complexo, né? Mais do que até mesmo o que a gente vai abordar hoje. Me conta, você é daqui da cidade, de Porto? Eu me considero de Porto Seguro de tanto tempo que eu moro aqui, de tanto que eu me sinto acolhida. Assim como a maioria das pessoas, né? Mas eu não sou nascida em Porto Seguro. Sou de Itabuna, mas é pertinho, né? Sou baiana. Passei minha infância ali entre Itabuna e Tororó, terra ali da carne do sol. E aí eu vim para Porto Seguro, eu tinha meus 13 anos. Hoje em dia eu tô com 32, então eu passei mais tempo aqui do que em outros locais. Então eu me considero daqui. Ah, com certeza. E as pessoas... É do Brasil, né? Porque as pessoas... Tem pessoas que falam, não é nativa, não sei o quê. O pessoal aqui acha ruim mesmo, né? Mas eu não... Igual eu não nasci aqui, mas moro aqui tem mais 5 anos. Eu me considero porto segurança. Com certeza. Me identifiquei muito com essa... Acredito que todo mundo também, né? Todo mundo que vem pra cá a gente fica rápido. Brasilzão. Não tem como não gostar daqui. É verdade. Brasileiro, né? É verdade. Pra começar, assim... O que é o autismo? Para as pessoas que não entendem, né? Ou têm um conhecimento raso. Então, o autismo a gente tem ali como termo técnico, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a gente pesquisa o que é autismo, é isso que a gente vai ter. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas o que isso significa? Que é uma condição que faz a pessoa ali ter os pensamentos, a forma de sentir o mundo de forma diferente. O desenvolvimento neurológico dessa pessoa, ele não vai ocorrer da mesma forma que uma pessoa típica. Então é diferente. Então, quando você diz que é uma condição, diferentemente de ser uma doença, que as pessoas interpretam dessa Tem muita gente que pensa assim, o autismo é uma doença. Como é que a gente cura o autismo? Tem algum tratamento? Gente, o autismo não é uma doença. Ele não é contagioso. A pessoa não pega autismo depois que nasce, não tem alguma coisa ali que vá fazer ele ter uma condição de doença. Não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento, mas é uma condição. Aí vai afetar a comunicação, a socialização e o comportamento desse indivíduo. Mas ali acompanha o indivíduo desde que ele nasce ao longo da vida dele. Faz mais parte da identidade dele do que, de fato, ser uma doença. Existem comorbidades, né, que vêm associadas. Aí isso sim a gente trata. A gente estava conversando uma live que nós fizemos, e aí se eu fizer alguma pergunta ignorante, que você ignora que a gente tem uma limitação, né? Claro, ainda mais sobre esse assunto. De inteligência também. No seu caso, ela é um pouco mais evoluída, mas assim, eu entendo. Quando você diz que o autista, ele pode... A mãe, na gravidez, ela tem uma conduta a ser feita para prevenir isso, ou não, é genético, ou é uma má condução da gestação? Tem algo que possa ser feito? Porque hoje em dia, muita gente teve uma crescente enorme sobre eu sou autista, descobri recentemente que eu sou autista. Tem algo que a mãe possa estar fazendo? É muito complexo falar sobre isso e eu sempre falo com muito cuidado. Porque eu digo que mãe de autista já fica culpada por natureza. Ela já se sente culpada por tudo. Então, a mãe, ela não tem culpa, independente do que aconteça. Mas, o que é a causa do autismo, né? Tem muita gente que fala, mas o que está causando tantos casos de autismo? O autismo, a gente sabe, em sua maioria, é de fator genético, hereditário. Isso daí vai cerca de 97% dos casos. Mas existem também fatores ambientais que vão contribuir para um indivíduo ser ou não autista, né? Ter essa condição ao nascimento. O que pode ser? Uma gestação, às vezes, de risco acentuado pode influenciar, impactar a formação neurológica da criança. Da mesma forma que, às vezes, a gente tem uma complicação na gestação e ali, às vezes, aconteceu alguma doença durante a gravidez ou algum trauma e aquilo ali impactou fisicamente a criança, também pode acontecer no desenvolvimento neural,
Porque o desenvolvimento neural, a formação do cérebro dessa criança, ela começa dentro da barriga. Então, obviamente, se em algum momento tiver algum fator ambiental, e aí os fatores ambientais são muitos, né? Não são só doenças que são evitáveis, mas às vezes até mesmo uma deficiência de nutrientes acontece. Pode sim contribuir, mas é ali a menor recorrência. A maior recorrência mesmo são fatores hereditários. É até importante falar isso, que então a pessoa que nasce autista, ela já nasce com autismo, né? A pessoa não adquire autismo, por exemplo, Por exemplo, às vezes tem muito caso de criança, tem vários, né, casos de família, por exemplo, vê muitas cenas, vamos dizer assim, pô, um pai bate na mãe, a criança vê aquilo, então a criança cria um trauma. Aí depois daquilo pode vir várias consequências, mas não. O autismo, então, a criança já nasce com aquilo, né? Isso, tem muita gente que pensa assim, algum trauma pode causar autismo. Sim. Outra coisa também, que há um tempo atrás surgiu um estudo, mas esse estudo foi derrubado. O excesso de tela. Excesso de tela causa autismo? Não causa. Causa sintomas semelhantes. A criança, ela pode evitar a comunicação, ela pode ficar ali refém das telas, né? Então, por conta disso, a interação social é diminuída. Mas é uma condição que, a partir do momento que você retira as telas e faz ali uma exceção dessa criança de volta ao mundo normal, ela não vai ter mais essa condição. Já o autismo, não. A pessoa nasce autista e ela vai passar o resto da vida dela sendo autista. Entendi. Ela pode ter uma melhora nos sintomas, ela pode ter ali uma vida mais funcional, ser estimulada, mas ela sempre vai nascer e continuar tendo essa condição, porque o autismo não é doença para que tenha cura. Sim. Já algumas outras condições, como um trauma muito grande, às vezes crianças ali que não tiveram recursos, crianças que não tiveram ali um cuidador principal, cresceram muito sozinhas, com vulnerabilidade econômica extrema, uma desnutrição muito aguda, não foram estimuladas de nenhuma forma, nem de forma cognitiva, pedagógica, não foram colocadas em escolas, não tiveram interação social, elas vão ter traumas e sintomas parecidos pela falta de socialização, comunicação, alguns comportamentos ali que são, né, disruptivos, não são tão legais, mas ela não vai ser autista. Sim, entendi. Quais são os mitos, assim, que você mais escuta sobre o autismo? Você fala, não, isso aí não tem nada a ver. Igual, isso aí foi essa pergunta. De trauma, né, da criança, né? Na minha cabeça, eu acreditava que com o meio que a criança nasceu, sem o estímulo correto, o excesso de tela poderia afetar uma área do cérebro, fazendo com que ela se tornasse autista. Mas não. Não, ela já nasce autista, ela já nasceu. Às vezes pode acontecer dela ter a condição e ali acabar tendo maior comprometimento por conta dessas coisas, em decorrência disso. Mas ela já tem que ter nascido com essa predisposição, com essa condição. Os maiores mitos, eu acho, que eu ouço assim, é que o autista, ele não vai ter vida funcional. Ele nunca vai casar, ele não vai se formar, ele não... acabou a vida ali. Por isso que é o desespero das mães, né? Das mães é assim, né? Quando a mãe recebe o diagnóstico, ela já pensa logo nisso, porque isso é muito estruturado na nossa sociedade. Pensar assim, autista não tem empatia, já ouviu falar sobre isso? Várias autista vezes. Nunca olha nos olhos. Autista vive no próprio mundo dele, na bolha dele, e ele não tem contato com o mundo lá fora, ele vive no mundo dele, ele não tem nenhum contato social. Autista não sai. Autista é sempre assim, voltados ali, acho que para as limitações da vida da pessoa. Eu acho que esses mitos, assim, são os que eu acho, assim, mais absurdos. Sim, sim. Agora, as telas aprofundam com certeza, né? Eu sou suspeita a falar disso, né? Porque, assim... Eu sempre oriento, quando eu vou atender alguma família, que eu também faço treino parental, que eu acho importantíssimo. Eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, antes de aumentar a dose de medicação, porque tem gente que fala, coloca no relatório para mandar pro neuro que ele precisa aumentar a medicação, porque só se eu falar não acredito. Eu falo, gente, antes de aumentar a medicação dessa criança, vamos fazer o seguinte, diminui as telas. Qual o tempo de telas? Qual a recomendação da OMS? Uma criança de até 12 anos é no máximo 2 horas de tela que ela pode estar. Aí a criança tá lá com 8 horas de tela. E 2 anos de idade. Você vai ver a criança tem 2 anos de idade. Pequenas já tem celular. Essa já vem configurado na barriga. Eu sei que hoje em dia não tem como a gente ser contra ignorar isso, né? Tecnologia. As crianças, elas já nascem, né, incluídas nessa era digital. Mas esse excesso de estímulo, principalmente desenhos muito vibrantes, jogos com cores fortes, estímulos sensoriais muito grandes que aumentam ali o nível de cortisol, adrenalina, vão deixar a criança com um desenvolvimento muito mais limitado, vai dificultar a questão do sono.
Demais. Essa questão de usar telas durante o período da noite, eu sou totalmente contra. Aumenta o sonambulismo também, a pessoa fica falando demais. Tem gente que eu conheço... O sono, ele acaba pode ter terror noturno, que é quando acorda gritando ali, não entende por quê. É uma resposta sensorial mais tardia àquele estímulo que foi dado anteriormente. Então, acontece muito isso. Então, assim, essa questão das telas é uma questão ali que eu gosto de tela direcionada, tela supervisionada pela família e tela sendo usada com intenção. Se for uma tela ali voltada a um aplicativo, às vezes de alfabetização, que nós já temos, um aplicativo voltado para comunicação. Existem aplicativos exclusivamente voltados para o público autista. Sim. De estimulação. Aí eu acho interessante. Válido, né? Até mesmo usar a tela como reforçador. Mas, como você falou de telas já focadas no autismo... Existem aplicativos. Aplicativos voltados para a alfabetização de crianças autistas. Tem alguns aplicativos também de comunicação aumentativa alternada. Crianças não verbais, às vezes, elas se comunicam por prancha. Antigamente, era aquela prancha que eu falo que é a prancha fuleira, né? Que colocava os desenhos ali, a criança não fala, mas ela aponta o que ela quer. Sim. Hoje em dia já tem aplicativo em que a criança vai ali ter as fotos do que ela pode querer ou não comunicar, e ela clica ali e o aplicativo fala por ela, diminuindo, então, essa barreira na comunicação entre criança não verbal e família. Então, por que não usa as telas, então, por favor? Ou, às vezes, até no hiperfoco, tem gente que é contra estimular com hiperfoco, eu sou a favor. Digamos que a criança é viciada em Hot Wheels. Já tive um atendimento de um aluno que é viciado em Hot Wheels. Ele só podia ter 2 horas de tela. Usa como reforçador. Depois que você finalizar isso, você vai poder ver seu vídeo do Hot Wheels ou pesquisar sobre o Hot Wheels que você quer, sempre com a família do lado. Eu sou totalmente contra também tela sem supervisão de adulto. Então, pode ser utilizada a tela. Eu não sou totalmente contra. E a partir de que anos, Jéssica? Quantos anos? Vamos lá. Quantos anos, assim? Antes de você responder, aproxima o microfone mais. Tá distante. Pronto. Tá bom, Ed? O Ed é autista, só que o tipo parece... Não verbal, ele é autista não verbal. Ele tá falando mais. Aí ele precisa do aplicativo de comunicação negativa. Qual é o nome do aplicativo pra eu anotar aqui? Aí tem vários, eu não vou saber citar todos agora. Tem uma listinha. Você me passa. Eu passo a listinha. E Jéssica, vamos lá. Eu tinha perguntado. A partir de quantos anos você acha ideal a criança autista ter o início das telas ali, com supervisão dos pais, né? Isso você falou que é importante, né? Supervisão dos pais, né? Eu acho que não existe uma idade. Eu acho que existe uma limitação quanto ao uso. A funcionalidade. Eu acho que mais importante do que a inserção da tela é pensar em como vai ser o uso. Porque quando a OMS, por exemplo, aconselha que seja no máximo 2 horas de tela, ela tá incluindo não só o celular ou o tablet, que é o que a criança geralmente tem acesso, né? O famoso joguinho. Sim. Às vezes até no celular dos próprios cuidadores. Mas o tempo de tela na TV, uma chamada de vídeo para algum parente. Tudo que é tecnologia, isso, então, né? Tudo que é tecnologia, tudo que é tela, que emite principalmente essa luz azul, que a gente chama, né? Que é hiperestimulante. Sim. Eu sou a favor. Se eu pudesse, só podia depois dos 4 anos de idade. Mas a partir de 2 anos já é liberado. Mas se eu pudesse aconselhar, espera 4 anos de idade. Hoje em dia, na vida que a gente vive, mas hoje em dia a criança já nasce com o celular. Mas se for entregar o celular, procure ali, crianças pequenas, procure ali, não dê de forma nenhuma esses vídeos, esses desenhos, esses jogos, que tem cores muito vibrantes. Geralmente eu tenho preferência por desenhos em 2D, ao invés de 3D, porque eles têm ali, geralmente, menos estimulação sensorial, visual. Gosto também de desenhos ou jogos que tem um início, meio e fim. Se a criança baixou um joguinho, fica monitorando para ela finalizar aquele jogo, porque hoje em dia a gente quer tudo muito acelerado. Isso estimula o pensamento acelerado. Ele baixa um jogo, aí a criança já tem baixa tolerância à frustração. Não foi bom no jogo. Apaga o jogo, baixa outro jogo. Baixa outro jogo. Nunca termina o jogo, né? Nunca termina nada, fica num ciclo sem fim. Então, acho que mais do que aconselhar ou desaconselhar o uso, é como vai utilizar. Utiliza ali para comunicação, faz uma chamada de vídeo com um parente que mora distante, mostra alguma coisa interessante, veja algum aplicativo mais educativo. Esses vídeos com muita repetição também empobrece o vocabulário. Desenhos ali, por exemplo, um Pocoyo da vida, que já vai estimular a criança que não é verbal ficar mais não verbal ainda, porque não tem estimulação da fala. Então, se for oferecer tela, oferecer de forma consciente e direcionada. Eu diria isso, não é uma idade. Porque hoje em dia também a gente não vai julgar, né? Tem muita família que não tem rede de apoio. Adulto hoje também, Jéssica, se for ver, por exemplo, se eu deixar, eu fico
a noite toda vendo TikTok, Instagram, rede social. Dorme tarde, né? Dorme tarde. Aí quando eu começo a ver assim no celular, 10 horas da noite. Vou ver aqui pra bater o sono. Quando eu vou ver, 2 horas da manhã já, ué. E passou assim, ó. Parece que é meia hora que eu tô vendo aquilo, entendeu? Isso. E também tem essa questão, né? Não adianta a gente, como adulto, falar assim, você não pode, não. Pra criança, a gente tá com o celular o tempo todo, né? Então, a gente também vai... Estimulando isso. Vai ter que controlar o nosso uso. E a questão de, por exemplo, para quem está assistindo, quais são os primeiros sinais de alerta que os pais podem estar identificando ali logo quando a criança está seu crescimento, né? Eu sempre falo que o melhor amigo desse momento é a carteira de vacinação na parte dos marcos do desenvolvimento. É a única parte ali que você tem que olhar. Por quê? Eu não sei olhar isso, então procura na internet. Escreve assim, marcos do desenvolvimento infantil. Geralmente, quando a criança nasce, ela recebe uma cartilha com essas informações. A mãe, ela precisa ficar atenta. O que são os marcos do desenvolvimento infantil? Quando a criança vai firmar o pescoço, a cabeça, autista, geralmente, ele tem baixo tônus muscular. Então, pode ser que demore mais de firmar o pescoço. O contato visual enquanto amamenta, tem que ficar atento. A questão de sensibilidade sensorial, uma criança que parece se incomodar com o toque, essa questão com que idade engatinhou, pulou engatinhar, já foi direto andando, também não é um sinal normal, pular etapas. Sim. Com que idade andou? O principal e mais clássico é com que idade falou, né? Que geralmente o diagnóstico vem após os 2 anos. Por quê? Não falou até 2 anos, procura fono encaminha para neuro. Mas antes disso, a criança já dá sinais. A gente geralmente percebe os atrasos no desenvolvimento. É o que mais percebe, é o que é mais fácil do diagnóstico. Só que eu vejo pouca gente falando, sabe o quê? Dos avanços do desenvolvimento. Uma criança que tem um desenvolvimento atípico, porém ele é muito avançado, é muito acelerado para a idade. Isso é um sinal de alerta, mas a família geralmente acha bom, acha bonito e acha interessante. E não fica atento. Por quê? Se o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, o desenvolvimento não ocorre dentro do esperado. Isso pode ser para mais ou para menos, essa questão do desenvolvimento. A criança demorou de falar. Tem 3 anos, não fala ainda. Obviamente, precisa procurar fono, equipe multidisciplinar. Mas e a criança que não tem nenhum ano e já fala a frase? Também não é natural. Você tá falando isso, eu lembrei que agora... Um vocabulário muito rico. O menino que eu tava observando, que joga... Xadrez? Xadrez, esse menino de xadrez. E ele, ele jogava... Eu tava vendo isso recentemente, com os caras já experientes de vida. Ele jogava, assim, o xadrez e ficava olhando pro lado. Aí o cara tava estudando assim, tal. Aí era a vez dele... Mesa, né? Ele saía da mesa, Ele saía, ficava... Ele era completamente assim... Ele não focava, de fato, no jogo, mas... Ele era muito diferenciado, porque ele não ficava olhando pra mesa, aí ficava olhando pro lado. Aí o cara mexia, ele olhava. Só que ele não viu o cara mexendo. Ele sabia onde... Porque ele gravou uma mente muito acima da média. Aí ele movimentava lá, tal. A gente tinha o quê? 9 anos de idade. Mas porque a gente tem mania de achar que vou falar por mim, que o autismo é sempre a falta né? A falta de convivência. São os atrasos. Sabe por quê? Porque os atrasos que incomodam. A gente costuma dizer, o resto não incomoda a família, vai incomodar o indivíduo. Porque o indivíduo que ele não se sente igual aos pares, ele vai estar incomodado. Uma criança de 4, 5 anos que não consegue conversar com crianças pequenas, ele se sente mais confortável conversando com adultos. O vocabulário dele é muito avançado para a idade. Ele não vai ter uma socialização adequada. A criança que é quietinha demais. Olha, outro sinal. A criança nunca chora, nunca solicita o cuidador, não precisa do contato, não quer brincar junto, brinca sozinho, não dá trabalho nenhum. Aquela criança que nem parece que tem criança em casa, é estranho. Sim. É preciso investigar. Outra condição, hiperlexia. Tem gente que confunde com altas habilidades de superdotação. Hiperlexia é aquele apreço, aquela vontade, aquele interesse por letras, por números, às vezes outra língua. Tem muita autista aí que gosta de falar inglês, prefere vídeos em outras línguas. Geralmente o inglês...
A criança ali tem 2 anos, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer o uso funcional do alfabeto. Mas ele sabe falar ali o ABC todinho, sabe todas as letras. Ele tem esse interesse por letra, por número. E a família não se preocupa. Por quê? Porque é bonitinho. Ah, que legal, aprendeu a ler sozinho. Nossa, que interessante, a criança sabe todas as letras. Então, além dos atrasos, eu diria para ficar atenta também com os avanços que parecem ali não estar dentro do esperado também. E sempre ficar atenta a professor. Não é porque eu sou educadora, não. Mas pergunte. Se você está desconfiando de alguma coisa, pergunte pro professor. Fala, pode falar a verdade que eu aguento. Me diga aí. Tem alguma coisa que você acha que eu devo investigar? Tem alguma coisa que está fora do normal? Criança, por mim, já deveria iniciar a vida escolar cedo. Justamente para a gente testar como é que é essa socialização. Se perceber que não socializa, quer brincar muito sozinho, não consegue interagir... Ou porque tá num nível ali parecendo que é menor do que as outras crianças, ou porque parece um mini adulto, é bom ficar atento. Então, é os extremos, né? Então, a gente acha que é só um lado, né? Pô, aquela que não comunica, mas aquela que às vezes comunica, mas tá em outro avanço, tá pensando em outras coisas, né? Uma criança quieta demais, que não interage, não dá trabalho, não, só fica quieta ali desenhando, escrevendo, não faz nada da vida, só fica ali, não incomoda ninguém. Gente, criança tem que ter saúde. Criança que não tá bagunçando, não tá fazendo nada, você tem que ficar atento também. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Que os dois são... Os 2 são autistas. Você estava me contando que os 2 são extremos diferentes, né? Isso. Eu tenho o Asaf, que tem 10 anos de idade. Eu tenho o Aslan, que vai fazer 5 agora esse mês. Então, assim, o Asaf foi muito difícil conseguir o diagnóstico dele e o laudo. Quando ele nasceu, eu falei, esse menino tem alguma coisa. Eu já observei. Porque, atenta aos marcos no desenvolvimento, eu percebi que o menino com menos de 1 ano falava e não andava. Andou quase com 2 anos. Porque o desenvolvimento físico, ele geralmente ocorre antes do desenvolvimento da comunicação. Pode observar, a criança geralmente anda com 1 ano e fala completamente aos 2. Quando isso é trocado, já é um sinal de alerta. Ele com 1 ano falava frase. Todo mundo achava lindo. Falava, isso não tá dentro do esperado. E não andava. Tinha medo de andar. Não engatinhava. Ele já foi direto andando quase com 2 anos de idade. Por que isso é sinal de alerta? É uma coisa, assim... Desculpa a minha... Pra quem é leigo, né? É uma coisa tão seria boa. Tipo, nossa, tem um prodígio aqui. Porque claro. Interessante. Aí que veio o problema. Ele foi crescendo. O Asaf, né? Quando ele fez seus 4 anos de idade, ele surtou na escola. Eu tenho até um livro que eu falo sobre esse processo dele, que o nome é O Menino da Bicicleta. Foi quando ele, assim, tocou o terror na escola que ninguém suportava. Por quê? Ele chegou no nível que todo mundo começou a perceber que ele era diferente. Ele só queria falar sobre meteoro, sobre sistema solar. As outras crianças achavam ele um garoto esquisito. Sim. Ele não conseguia brincar, que nem as outras crianças. Ele queria conversar só com um adulto. O desenvolvimento motor dele era muito atrasado, então ele não conseguia, por exemplo, chutar uma bola. Mas se você perguntasse qualquer coisa sobre espaço ou sobre veículos, que é o hiperfoco dele, ele sabia. Então, ele era muito inteligente. Levei no neuro. O neuro, não vou citar nomes, mas falou, não, esse menino não tem como ser autista não, porque ele olhou no meu olho e ele fala. E ele sabe falar o nome dele completo. Olha que estranho. Você pergunta onde é que você mora, que é um teste que geralmente a gente faz. É pra falar se é casa, apartamento, zona rural ou urbana. Você mora numa casa e tal. Ele falou o endereço todinho de onde morava, o nome da rua, o número, falou o bairro, falou o CEP. Com quantos anos? Ele tinha 4 anos de idade. Que isso. Falou o nome dele completo, o nome do pai, o nome da mãe. Aí falou, ele é muito inteligente. Ele fala demais. Ele não sabe, por exemplo, respeitar o espaço. Parece eu. Ele não sabe respeitar o espaço dele no diálogo. Sim. Ele começa a falar que ele atropela. E quando ele tá empolgado, ele arregala o olho. Ele já é o contrário, ele é o outro extremo. Ele... autista não gosta de contato visual. Ele fala assim, ó. E se você não olha pra ele, ele pegava seu rosto antes e fazia assim... Você olhar pra ele, né? Eu tô falando. E ele enfiava a cara na cara da pessoa. Ele não tinha ali uma noção das regras e contratos sociais. Mas ele era inteligente. Aí demorou. O meu outro filho... Mas então, aí, por exemplo, esse é o super agitado. Ele é muito agitado. Gente, não para. Aí pra mãe que tá assistindo, que tem um filho, identificou. Eu mesmo, você falando aí, é porque eu não vou... amigo, você vai sair daqui com o Aldo, você quer se expor? Não, eu não vou expor a pessoa, né? Porque a pessoa pode estar constrangida, não sei. Mas eu conheço um parente muito próximo que é igualzinho.
que fala sobre meteoro. É mesmo. Tem hiperfoco. Se você perguntar pra ele coisas do cotidiano, tem dificuldade de amizade, porque as pessoas também não estão, né, preparadas pra esse tipo de amizade. Aí vê como doido, esse menino esquisito, menino chato, tal. Mas se você pergunta pra ele todas as armas do exército de 1945 na guerra tal, vai saber tudo. É verdade. Quando é um assunto do interesse. Mas não consegue fazer uma socialização. Jogar a conversa fora, uma coisa trivial, já não consegue. Não consegue, então fica no mundo dele. Às vezes quando você entra no mundo dele pra conversar, aí flui. Você vê que ele tá... tem quantos anos? Ele tem, um exemplo, tem 15 anos, mas a conversa tá uma conversa de 11 anos. Aí você falando aí, eu já peguei aqui algumas ferramentas que a gente pode estar trabalhando com ele. E com esse que é muito agitado, pra mãe, porque minha vizinha mesmo, eu acredito que ela tem um menino que é mais agitado, ele demonstra muito amor abraçando e correndo, aí chora. Qual é o procedimento, assim, que ela pode estar buscando? Você falou dos aplicativos, né? O que você recomenda? Gente, eu vou falar sempre. Não é porque eu sou psicopedagoga, não, tá? Até porque eu não vou dar conta de atender a todos. Mas o acompanhamento psicopedagógico. O meu filho, eu digo que ele é outro. Porque o mais novo já é uma outra questão, né? Mas o mais velho, que é do Azaf, que a gente tá falando. O Azaf, ele também tem a questão. Tem autista que tem sensibilidade sensorial. Você tocou ali, ele sente. Azaf não sente dor. Já torceu o pé e continua andando normalmente. Já caiu de um muro. É mesmo? Ele tem muita resistência, ele não percebe. Ele gosta de ser hiperestimulado. Ele ia pra praia, eu não conseguia ir pra praia com ele. Ele passava areia no olho, no corpo, ficava rolando que nem um croquete. Ele ia pra água e rolava na areia, ele ia pra grama, ele queria pegar, cheirar. Então no início, tem dificuldade de sair. Quando eu levava ele pra igreja, ele tentava invadir púlpito, tentava pegar microfone dos outros que estavam no louvor pra cantar, porque ele gostava, ainda gosta, ele gosta de aparecer. É igual a mãe, né? Ele é que nem eu. Então, ele pegava microfone e ele queria. E assim, todo mundo dizia, meu Deus, esse menino nunca vai acalmar. Faz terapia. Ele toma medicação, só que eu já reduzi a questão da medicação dele. Regulando o sono, porque ele tem que dormir bem, tem que ter um tempo maior de sono. Que é muito agitado, né? Precisa descansar, né? Regulei a alimentação dele. Hoje em dia, o Azaf é uma criança que fica sentadinha um culto inteiro. Eu posso ouvir um amém? O menino fica calmo, ele fica calmo. Amém, ele consegue conversar com as pessoas respeitando. Ele fica assim, ó. Doido pra atrapalhar a fala da pessoa, mas ele já consegue se controlar. Aprendeu em terapia com a psicopedagoga dele, que não sou eu, que eu não posso, pelo código de ética, atender meu filho. Mas ele fica ali agoniado, mas ele já respeita, já começou a entender as regras e convívios sociais. Ele toca teclado, descobriu uma outra coisa, que ele só tinha hiperfoco em veículo, e espaço, não queria aprender mais nada. A gente descobriu que ele gostava de música. Aí ele aprendeu a tocar teclado, então já é uma fuga para aquele excesso de energia dele. Começou também a correr, descobriu que ele gosta de correr. Colocando pra correr, vai correr, menino. Gastou energia, acalmou. Hoje em dia, eu chego nos locais e quando eu comento que ele é autista nível 2 de suporte, porque ele é nível 2 de suporte ainda, todo mundo fala, não, esse menino não é autista. Eu olho pra ele não tem nenhum... Eu falo, tá tratado. Tratamento, está controlado. Então, assim... E ele na escola, Jéssica? Como é que é o comportamento na escola? Na escola, ele já aprendeu a ficar mais calmo, mas eu ainda acho desafiador. Principalmente pra ele. Porque se ele perceber que algo não é do interesse dele, ou que ele julgou ali aquela atividade muito fácil, ele vai ter uma resistência pra fazer. E existe também a questão da agitação psicomotora, né? Nem todo educador entende. Tem crianças que, às vezes, você fala, para de balançar a perna, e a criança tá balançando a perna. Para de balançar a perna. Se a criança tá balançando a perna e fazendo atividade, deixa. Tem criança mesmo, eu já fui professora de sala de aula mesmo, tinha aluno meu que falava, tia, eu posso sentar no chão pra fazer atividade? Eu pode, não tá atrapalhando ninguém. Se a criança controla a perna dela, ou tem que fazer uma força pra sentar... Mas executa o objetivo. Gente, se você manda ele ficar quieto, às vezes ele vai gastar toda a energia dele pra ficar quieto. E ele vai tentando se controlar ali, uma hora ele vai explodir.
Então, às vezes, ele ainda tem esses problemas, né? Que falam, por favor, fique quieto que está atrapalhando os demais, que ele às vezes fica, me agita, aí ele tenta se controlar. Aí é quando ele corre. Mas lá a estratégia é deixar ele correr pelo pátio. Aí ele corre, aí volta pra sala. É mesmo? E os professores também, eu fui no evento de Lica, né? Que também é especializada. E aí, cada um teve uma oportunidade de estar fazendo pergunta. Aí foi eu lá, peguei o microfone e tal. Por também ter parente, né? Sim. Aí eu falei do professor, como fazer, porque os professores não são capacitados, não entendem ocorrência, suspensão. E isso vai gerando mais trauma na criança, né? Vai desmotivando de estudar também, né, a criança. E aí, como eles têm a questão do hiperfoco, então tudo eles vivem de uma maneira muito intensa, né? A decepção também. Então, o ambiente escolar, quando eu ia deixá-lo na escola, era quando eu sentia que era uma tortura para ele por conta disso. E eu percebo que é mais difícil nesses casos do que nos casos dos outros autistas, que tem ali um extremo de vulnerabilidade. O Aslan, por exemplo, ele é bem recebido em toda a escola, porque ele é não verbal, ele é autista clássico, recebeu o diagnóstico muito mais rápido, chegou andando em ponta do pé e fazendo assim com a mão. Pois é, isso eu ia te perguntar. A Lica quase me matou, né? Por quê? Não é o professor somente, não. A família também. Eu falei, calma, gente. Calma aí. Eu tô conhecendo o assunto aí. Calma, amigo, você levou pro coração. Não, mas eu falo só na resenha que eu gosto demais dela, né? Só do esposo Elcio, que, pelo amor de Deus, eu sou apaixonado com aquele homem. É mesmo. Gente boa, né? Só as piadas que é ruim. Mas aí o que acontece? Aí você fala do seu filho. Então, um extremo é super agitado e o outro... O outro era criança que não tinha criança dentro de casa, ele não chorava. Aslan, ele não gosta de toque. Pra eu abraçar ele, ele fica todo assim. Aí eu vou pra abraçar ele, eu deixo eu te beijar ele. Ele não gosta, ele fica desconfigurado. Parece que você desligou o menino ali. Ele não gosta. Ele não gosta de manter contato visual. Ele é considerado não verbal, mas o que ele tem, na verdade, é mutismo seletivo, mas nesse caso se enquadra. Ele só fala em casa. Na escola mesmo ele não fala, ele só aponta. Então, assim, só que você olha, ele tem 5 anos, mas é como se ele tivesse ali... biologicamente, 2 anos e 4 meses. Você olha pra ele e você pensa, nossa, tadinho, que fofinho, Sim. parece ainda um bebê. Aí você vê uma criança de 5 anos, tem vezes que ele tem que usar fralda, quando ele tem alguma crise, aí chega ali, oh meu Deus, de fralda. É mais bem acolhido na escola. Isso eu falo com certeza. Rapidamente providencio um cuidador. Se ele tem alguma crise ou algum desconforto, vou entender. Não, é porque ele é claramente, visivelmente autista. Ele não incomoda ninguém na sala de aula porque ele não fala muito nem fica levantando. Pelo contrário. Ele pega o brinquedinho dele, ele senta num cantinho, ele não quer papo com ninguém, não quer interagir com ninguém, não interage com os coleguinhas, ele brinca ali quietinho no cantinho dele. Ele briga com o irmão? Como é que é ele e o irmão? Ele gosta do contato com o irmão, mas ele prefere ficar sozinho. Ele em casa, quando, por exemplo, o irmão não tá em casa, parece que não tem criança. Ele passa o dia inteiro sem ter a necessidade de contato ou comunicação. Ele fica sentadinho, pega alguma coisa pra enfileirar ou empilhar, ele gosta muito de Lego ou de carrinho, e ele fica ali sentadinho, não existe criança no mundo ali. dele, né? Ele é aquele autista mais clássico. Ele tem muita estereotipia ainda, principalmente nas mãos. Ele ainda faz alguns sons, estereotipia vocal, né? Ele fica quando ele tá, às vezes, agitado. Então, ele já é mais identificável. Nesse caso, as pessoas compreendem mais. Quando ele tem uma crise, porque você olha pra ele e você vê que ele é autista. Todo mundo percebe. Já o Asaf, que fala, se comunica, ele tá com o mesmo desconforto que o Aslan, às vezes, em alguma situação. Mas quando ele tem uma crise, ele é o mal educado. Ele é um menino que poderia, sim, se controlar. Porque se ele sabe falar, por que ele não se controla? Muita gente fala isso mesmo. Então, assim, eu acho que esse peso, ele é maior, sabe? Quando o autista, ele tem essa compreensão do mundo exterior. Por quê? Quando o autista, ele é nível 3, como no caso do Aslan, geralmente a família se incomoda mais. Ele, às vezes, ele tá tendo uma crise, ele não tá nem aí que estão olhando pra ele. Ele se joga no chão, levanta pleno. O pessoal olhou,
parou, ele para o local. Ele não sente aquela ele olhada. botou pra fora. Alguém tocou nele, ele não vai guardar aquilo ali pra ele, não. Ele... tipo, como ousa tocar em mim? Ele já empurra, já não quer. Então, assim, ele não guarda desconforto pra ele, não. A gente, que é família, tem esse impacto. Que a gente tá tendo essa percepção do ambiente. Já o mais velho, não. Ele fala, mãe, eu não quero falar que eu sou autista. Mas, filho, é importante você falar. Mas as pessoas me acham estranho. Eu percebo que as pessoas não gostam de mim. Mãe, eu não queria ser assim. Então, ele já tem essa percepção social. Ele fala, eu não consigo ser diferente. Mãe, como é que eu posso ser diferente? Então, já tem mais maturidade, né? Existe muito mais caso de depressão, principalmente na adolescência, com autista nível 1. Porque percepção. Ele tem essa percepção, né, do exterior. Sim. E vai guardando pra si, né? Tipo... acaba que ele nem... desconforto, porque ele vai camuflando. Ele sente um desconforto, mas ele não externa. Ele vai camuflando, tentando fingir que é que nem as outras pessoas. Ele finge ali, imita comportamento. Então, ele é mais invalidado, eu diria. Já o Aslan não, é acolhido. Se vocês vissem a cara dele, vocês iam falar, que fofinho. E você falando sobre isso, tipo assim, quais são os... Você falou sobre grau, né? Quais são os níveis existentes do autismo? É grau 1, grau 2, vai até qual grau? São níveis de suporte hoje em dia. Certo. Antigamente a gente chamava de grau leve, moderado e severo. Hoje em dia a gente já não usa mais essa nomenclatura, a gente usa nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O nível de suporte, ele pode variar. Às vezes ele pode mudar também. Os níveis de suporte, eles vão definir ali o quanto aquele indivíduo vai precisar de ajuda de outra pessoa ao lado para as necessidades do dia a dia, para ser funcional. O nível 1 de suporte, tem gente que fala, é um antigo autismo leve, é leve, não precisa. Não existe autismo sem prejuízo. Para fazer as provas na escola. Ele vai precisar de algum suporte. Ele vai ter desconfortos, ele pode ter uma vida aparentemente mais funcional, mas ele vai precisar, sim, de suporte. Porém, pode ser que ele não precise de suporte para tudo. Ele pode ter autonomia, por exemplo, na higiene. Ele pode conseguir comunicar, porque o nível de suporte também depende muito da comunicação. Porque se eu consigo comunicar o desconforto, eu consigo dizer onde dói, eu consigo dizer onde eu tô sentindo, ou no que eu preciso de ajuda, eu vou precisar de menos suporte de alguém do meu lado para perceber isso por mim. O nível 2, ele tá ali no intermediário. Ele precisa de suporte substancial, principalmente para questões de higiene, do dia a dia. Ele pode ter uma demora, né? Para conseguir aprender a usar banheiro sozinho, para conseguir fazer as atividades sozinhas. Então, ele, na maior parte do tempo, vai precisar de alguém do lado. Às vezes ele tá com calor, não sabe dizer que tá com calor. Então, precisa de alguém do lado para perceber. Então, às vezes ele nem vai conseguir dizer se ele tá triste, se ele tá irritado, ou por que ele teve aquela crise. Então, ele vai precisar de alguém muito tempo ali do lado dele, ajudando no dia a dia, às vezes para se alimentar. Já o nível 3 suporte, ele vai precisar de suporte substancial. Em todo momento, vai precisar ter alguém ali ao lado dele auxiliando. Porque o nível 3 suporte é o nível mais alto que a gente tem. Então, esse indivíduo, ele tem ali prejuízos mais visíveis em todas as áreas. Na comunicação, na socialização. Ele vai socializar quase nada. Ele não vai conseguir se comunicar. Ele não vai conseguir falar. Não só os desconfortos, ele não vai conseguir ter uma comunicação. Quais são os treinos para esse... Para melhorar? Igual você falou, o nível 3 é um nível muito... Sim. Comunica, né? Porque assim, a mãe, eu fico pensando, quando você fala isso, eu fico pensando na mãe, porque todas as pessoas que me abordaram sobre esse tema, sobre esse assunto, eu vejo o sofrimento da mãe. Dela se cobrando. Eu conheço, minha vizinha falou, eu tô estudando... Estou me aperfeiçoando para eu conseguir ser esse suporte para o meu filho. Sim. E aí você chega nível 1, nível 2, nível 3, as pessoas, eles vão crescendo e vão para a escola. Os amigos não entendem. Sim. Porque se os próprios pais que têm os filhos autistas já têm uma dificuldade de entendimento sobre, não vou generalizar. Imagina os pais dos outros meninos que têm um filho... Sim. Consideravelmente, vamos dizer assim, normal no âmbito social, né? Não tem essa dificuldade, essa questão. Os professores que estão recebendo também tem uma falta de demanda de capacitação. E a mãe fica naquele... Meu Deus, eu vou deixar meu filho, quando eu deixo, meu coração fica, né?
a importância também de ter um laudo para que a escola não cobre da mesma forma. Para garantir a adaptação. O laudo até mesmo para o aperfeiçoamento dele. Eu tive uma época da minha vida que eu repetia o prézinho, uma questão assim, não lembro. Maternal? Não lembro a série. Só um minutinho. Oi, Ed, quer falar alguma coisa? Não, um amigo meu pediu para fazer a pergunta aqui depois. Ah, tá. Porque você deu risada aí quando eu falo maternal. Mas então é o seguinte, eu tive que repetir porque eu não... Falta de estímulo também na época, mas eu não aprendi as matérias normais. E aí eu repeti uma série por conta disso. Como eu era muito novo, eu não me lembro ao certo. Aí eu me pergunto... hoje, graças a Deus, eu fui estimulado porque eu joguei futebol. Eu tive que aprender muito na marra, passei por muito sufoco. Beleza, posso ser considerado aí, não sei, um autismo leve que conseguiu se aperfeiçoar. Eu tenho também... Vai estar no espectro ampliado, né? Ter características ali que não... daqui a pouco você vai me diagnosticar. E assim, pra essa mãe que sofre de deixar o filho na escola, que sofre dentro de casa porque não tá conseguindo um manejo, aí vai traz uma funcionária também que vira um sambão doido aí. Aí eu falo de mãe para mãe, aí eu já não falo nem mais tanto quanto profissional, tá bom? Porque eu sou mãe de uma criança nível 3 de suporte. Uma criança que se automutilava. Era uma criança que quem via de fora... e não tinha tanta intimidade, não estava comigo dentro da minha casa, dizia, mas Aslan não dá trabalho, ele é tão quietinho, porque fora de casa ele não existia, ele virava uma pedra, ele ficava assim. Ele não falava, ele não se mexia, chegava em casa, ele tinha ali um monte de crise. O que ele fazia? Ele se arranhava, ele se mutilava, ele arrancava pedacinhos dele, do nariz principalmente, arrancava o próprio cabelo, batia a cabeça na parede, ficava o tempo todo se balançando, não interagia com o irmão, mordia muito o irmão, se mordia, batia, tentava arremessar objeto em todo mundo e todo mundo dizia, olha, até a fono. Gente, ele foi dispensado por uma fono. A fono falou, eu não consigo atender ele, o pobre do Aslan. Assim, eu não consigo. Infelizmente, você está gastando seu dinheiro à toa. Não é que eu não seja uma boa profissional, mas é porque ele não evolui, mãe. Eu poderia aqui tentar, porque a gente ficou um tempo e nem na fono ele não interagia, ele ficava paralisado. Ela mostrava no celular e tentava mostrar jogo e ele só ficava assim. Ele não queria interagir. Então, era como se eu tivesse sem nenhuma esperança. Hoje em dia, depois, já tem uns 2, 3 anos que foi muita estimulação. Eu cheguei a sair do emprego, fiquei ali 1 ano sem trabalhar, nem mesmo atendimento a domicílio, pra estimular ele como mãe, não como profissional. Sim. Eu falei, o meu filho, nesse momento, precisa de mim. Porque eu percebia que ele estava precisando naquele momento para tentar desfraldar ele, tentar estimular. Em coisa de 1 ano, conseguimos desfraldar. Eu nunca tinha ouvido a voz do meu filho até ele fazer 4 anos de idade. Ele falava ali um balbucio, alguma coisa. Deve ser emocionante assim pra você. Ele falar assim, ele responder. Eu via vídeo de criança, eu acho que alguma mãe pode se identificar comigo, me dava raiva. Eu via vídeo dessas criancinhas de 2, 3 anos respondendo, vendo essas trends. Ai, fala o nome de pipoca, Kikoca. Ai, que bonitinho, a criança de 2 anos. O meu menino não falava nem o nome dele. Eu via criança escrevendo a letrinha do nome, eu perguntava qual o seu nome, qual a sua idade. A criança de 4 anos não falava. A dicção também, daquelas que falam, tem alguns autistas também que a dicção não sai corretamente. E ele não falava nada, nem com dicção ruim, ele não se comunicava. Eu não sabia a cor favorita dele, eu não sabia o que ele gostava de comer, eu não sabia nada. Eu perguntava e eu não tinha muita esperança. Hoje em dia, Aslan fala, conversa, fofoca o que acontece na escola. Ele faz fofoca já. Olha o nível de comunicação. Ele aprendeu a arte da fofoca. Aprendeu com a mãe também? Isso ou não? Sim. Então, assim, ele já fala o que ele quer comer ou não. Já pediu o tema do aniversário dele, que vai ser dos bombeiros. Legal. Então, assim, existe esperança. Às vezes a gente pensa assim, ai, não tem como. Tem como sim. Com estimulação, você consegue qualquer coisa. A seletividade alimentar ele já nem tem mais. Então, tudo é estimulação. Ele é nível 3, mas ele tem, sim, chances de ir para o nível 1. O nível de suporte, ele não é um destino. O diagnóstico não é destino. Você pode iniciar ali com o nível 3 e fazer com que uma criança se torne muito mais funcional e tenha uma vida mais ali tranquila.
com menos comorbidades, com menos dificuldades, através da estimulação. A criança vai desenvolver a fala, a criança vai desenvolver a autonomia, basta a mãe acreditar. Eu digo que mãe, eu falo logo mãe. Porque mãe, assim, a mãe acredita não. Ai, seu filho não vai aprender nunca a ler, não. É assim, vai aprender sim. Sim. Vai aprender. Pai... não vai falar. Vai falar sim. E a mãe também, você falou a questão da mãe, né? A mãe. Mas o pai tem mais dificuldade de reconhecer. De aceitar, né? Então, 78% dos homens, cerca de aproximadamente, se eu errar, a porcentagem faz parte. Mas é uma média, assim, dos homens, quando descobrem alguma deficiência nos filhos, eles abandonam o lar. Então, o pai, geralmente, quando ele descobre uma deficiência, ele não sabe lidar. Geralmente, ele deixa ali a mãe como principal cuidadora. E aqueles que resolvem ficar nem sempre aceitam. A maioria das relutas que eu tenho em atendimento domiciliar, principalmente, são dos pais. Não, mas meu filho não tem nada, não. Aquele pensamento mais fechado, meu filho não é doente. E eu digo, mas não é mesmo, não. Ele é autista. Aí a gente vai conversando. Medicação não vai tomar remédio, que ele não é doido. Mas ele não é doido, não. Ele só vai tomar um manipuladinho pra dormir melhor e você conseguir dormir, homem. Então, assim, a reluta na aceitação do diagnóstico é muito maior no público masculino. E às vezes até o próprio pai é autista, né, Jéssica? E ele não sabe, então, né? E tá assim, falando. Meu filho não é autista, não. Eu era exatamente igual e pior quando eu era criança. Aí eu falo, rapaz, meia-noite eu te conto. Meia-noite eu te conto. Aí o sofrimento da mãe também, querendo não, né? Já tem um filho, aí o pai até fica naquela guerra, né? É igual o exemplo da Jéssica, ela abriu mão do trabalho dela, né, Jéssica? Fiquei pra cuidar do seu filho, né? Um ano sem E depois do esposo, né? Então, se você não fizesse isso naquela época, hoje o seu menino talvez poderia continuar com aqueles... Eu creio que ele não teria desenvolvido tanto quanto desenvolveu, que eu já tinha tentado de tudo. Ele já tomava medicação, já estava na dose máxima da medicação. Hoje em dia a gente até diminuiu essa questão. Ele já estava numa escola de tempo integral. E aí eu falei, gente, eu ajudo tanto o filho dos outros, eu tenho que ajudar meu filho. Sim. Só que ali eu não apliquei com ele nada do que eu aplico. É mesmo? Não, eu fui instinto de mãe. Quando eu vou atender, eu sempre gosto de conversar com a mãe. Eu digo, ninguém vai saber mais do que a mãe. Ela vai saber como acalmar, o que eu uso de reforçador, o que eu não uso, como é que a criança vai comer, como é que não vai. A mãe, ela tem isso, é um instinto, eu não sei explicar. A família é quem mais vai poder ajudar. Até porque a rotina é muito importante e a rotina quem constrói é a família, né? Com certeza. E essa sua profissão, por exemplo, a maioria, se vai para esse caminho, é porque tem algum parente que é autista, porque é uma coisa que é uma profissão que tem que ter uma paixão muito grande, né? Tem que ter um amor, assim, incrível, né? Porque, imagina, você deve pegar vários tipos de autismo, né? Você deve pegar, por exemplo, autismo que chega lá e quer te bater. Tem, já aconteceu. Então, como é que você vai lidar com esse tipo de pessoa, com essa criança, entendeu? Sim, essa questão da profissão, eu digo que a profissão escolhe a gente. Eu, na sala de aula, parece que eu dava mais atenção aos alunos que eram autistas. Eu já tive também aluno com Down. Fui apaixonada ali por esse universo de educação inclusiva desde a sala de aula, no meu início ali da pedagogia. Então, o que eu vejo como desafio me instiga. Aí eu falei, eu quero aprender, eu quero estudar mais sobre isso. Mas eu queria estudar mais para ajudar os meus alunos. Eu nem suspeitava que eu ia ter um filho com esse diagnóstico. E ali eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu acho que eu gosto de ser o adulto que a criança vai se sentir segura, o adulto que compreende, o adulto que faltava na minha época, porque antigamente a gente era muito rígido com as crianças. 20 anos atrás, como é que era com essas crianças? Então eu falava, gente, eu quero fazer uma educação diferente, só que em sala de aula eu via que não era o suficiente. Falei, eu quero atender somente esses que a escola pensa assim... Os incluídos, né? Esse menino aí é demais, ninguém aguenta com ele. Era sempre meu aluno favorito. Sim. Aí eu falei, gente, eu tenho que trabalhar com isso, porque é o que eu mais gosto. É pegar aquela criança ali que as pessoas às vezes desacreditam do potencial e mostrar que ela pode evoluir. Aí eu me apaixonei pela psicopedagogia e fiquei. Já foi de cara e na área da inclusão. Depois eu diagnóstico dos meus meninos, né? Eu falei, E até é bom pra você, né? Porque pela sua profissão, você tem os seus meninos também, né? Então, assim, tem coisa que você... A gente por exemplo, você fez com o seu conversar. filho mais novo. Você fez com ele, por exemplo, você ficou 1 ano em casa. Sim.
Você fez coisa, por exemplo, você falou que você Ajustei usou métodos que rotina. você usa. Ó, o que eu fiz, o que toda mãe pode fazer. Não fiz nenhuma técnica que você aprende ali como você... Não. Ajustei rotina. Comecei a colocar a alimentação nos horários muito fixos. É isso que você fala, processo de aprendizagem pra ajudar. Reforçadores eu utilizei, mas de forma muito empírica, de forma muito inata. Não foi nada assim planejado. Vou usar esse reforçador porque eu estou aplicando aba. Nada disso. Tirei tela completamente, porque na escola ele tinha acesso à tela, tirei tela completamente. Comecei a colocar, ele dormia 10, 11 horas da noite, ele começou a dormir 7 horas da noite. Ai, tadinho nada, tá feliz da vida agora. Então, assim, ele dorme 7 e meia, no máximo 8 horas ele tá dormindo. Ele precisava de uma quantidade maior de sono. Então, eu fui inserindo essas questões. Isso desde novo. É. E quem já tá contaminado precisa da limpeza do sono? Por exemplo, um processo, viu? É um processo. Eu tive que fazer em mim, pra fazer nele. vai desmamando da tela, né? Gente, foi difícil demais. Tipo assim, o menino fica 2 horas na tela, coloca 1h20. Aí você vai aos poucos tirando 1 hora, né? Porque você pega um menino de 18, 19 anos. Não, agora eu digo assim, né? É um processo mais difícil, acho que pros adultos. Eu, por exemplo, sempre fui muito agitada à noite. Minha vida sempre foi muito noturna. Eu ter que botar menino pra dormir 7h30 da noite significa que eu tinha que deitar junto com ele 7h30 da noite e fingir que tava com sono. Porque a criança, ela não observa o que você fala. Ela vai observar o que ela sente. É tudo energia. Se você respira devagar, você boceja. Quando dava 6 horas, eu começava, ai, como tá escuro, já tá na hora de dormir. E eu, ai, meu Deus, eu não tô com sono, não. Aí eu começava a botar som ambiente. Aquela musiquinha de natureza, aquele negócio bem... E apagando as luzes, porque o nosso corpo, biologicamente falando, fisicamente falando, precisa ter menos luz pra ele entender, que é tudo muito primitivo, né? Que está na hora de dormir, produzir naturalmente a serotonina. A serotonina não, a melatonina. Aí eu, olha, tá na hora de dormir. Apagava a luz. Aí ficou mais escuro. Aí já tirava a tela, já tirava tudo. Dava a comida dele. E a rotina não pode mudar. Se mudar, misericórdia. Porque ele é nível 3 suporte, tem mais apego. Dava o banho. Não, primeira comida. Depois o banho. Depois a historinha pra dormir. Depois fazia oração. Depois tinha a musiquinha, que toda noite eu tenho que cantar essa musiquinha. Eu canto mal. Aí eu canto a bendita da musiquinha, que se eu não cantar, não dorme. Até hoje? Até hoje. Os meninos mas já tem 10 anos até hoje. Aí ele vai lá e, ó, dormia. E eu tinha que deitar junto. Eu deitava junto no quarto dele, porque eu não queria que ele se acostumasse no meu quarto. E ele era acostumado a dormir no meu quarto. Então eu tive que passar ele pro quarto dele. Então era um processo mais difícil pra mim, eu diria, que já estava viciada, acostumada, né, na outra rotina, do que pra ele. Pra ele, com de 2, 3 meses, ele estava adaptado. O meu parente, pra não, né? Porque ele é mais velho, ele tinha medo de dormir sozinho. E hoje ele, como eu gosto de falar, desmamou de dormir com os pais, mesmo estando mais na idade avançada. Sim. Mas hoje também tem a questão da luz. Não consegue ficar sozinho na casa em si. E também só dorme com uma luzinha acesa. É bom ter uma luzinha de apoio, um abajur. Tem umas bonitinhas também. Não é bom, assim, aquela luz acesona, bem clarona pra pessoa dormir. Porque isso pode, sim, inibir a questão do sono, né? Uhum. Mas é bom uma luzinha ambiente, assim. E tem algum problema, estímulo, não? tipo, que esse é o mais eficaz? Ou... Pra quê? Pra... Desenvolver, né? Desenvolver... Não. Esse é o problema. É o diagnóstico Não, da pessoa mesmo. porque o autismo é um espectro. Significa que cada ser humaninho vai ser único. Todos nós somos únicos de alguma forma, né? Sim. E no autismo isso fica ainda mais evidente. Então, cada autista vai ter que ser examinado, analisado, avaliado, colocada ali toda a rotina em contexto familiar. E tudo isso em xeque para você analisar. Olha, com esta pessoa aqui vai ter que ser essa estratégia. Esse tipo de alimentação, esse tipo de Coisa que estímulo. funciona, super funciona com um, não funciona com o outro. Tem coisas ali que eu falo. Meus 2 meninos, né? Sim. Mesma casa, a mesma mãe. O que funciona com um não funciona com A alimentação dos dois são diferentes. o outro. Totalmente. Eu digo na escola, por exemplo. Se eu fosse dar uma dica agora pra uma pessoa, ó, busque um profissional pra fazer o diagnóstico, pra obter o laudo, porque querendo ou não, muita gente é autista dentro da escola e tá tomando bomba, e o professor não tem entendimento, aí repete, o aluno repete, alguém Eu vai diria só... para o professor sair um pouco da teoria e olhar para o aluno. Uhum. Por quê? Como que o professor pode adaptar? Incluir esse pra incluir? aluno, né? Porque assim, ó.
Eu poderia falar de várias estratégias de adaptação e inclusão. Mas, às vezes, essas estratégias de adaptação e inclusão são usadas como punição. Eu tô na minha escola, então eu sei. Eu tô lá nesse bolo. Por que eu tô falando Rica isso? que deve gostar disso. Por quê? Eu acho que o professor deve olhar para aquele indivíduo. Ele deve olhar assim, o que esse indivíduo sente? O que incomoda ele? Ele tem esse comportamento que não é legal. O que acontece antes que faz ele ter esse comportamento? O que acontece depois? O que ele gosta? Como é que eu vou despertar o interesse dele? Porque se você vir com a receita de bolo, com a teoria que você aprendeu do curso tal, que não sei o que diz que... para autista é bom isso. Não vai funcionar. Você tem que olhar para o indivíduo. Às vezes, por que eu digo que tem coisa que é usada como punição? Eu poderia dizer, toda escola precisa ter como adaptação um local de estimulação sensorial, ou um local ali para se regular, de regulação emocional, um cantinho da calma. Tem gente que chama de cantinho da calma, espaço da calma. Sabe como é que é usado em alguns lugares? Se você não se comportar, você vai pro cantinho da calma. Um castigo. Você tá muito agitado, você tá em crise, vou te levar pro cantinho da calma para se acalmar. Como é que essa criança vai perceber esse espaço? Como uma punição. É um espaço ali que pode ter os estímulos, né? Colocou um spin, colocou ali um poppet, colocou ali objetos para apertar, colocou livros, colocou coisas interessantes. Mas a forma como o manejo é conduzido, vai traumatizar a criança. Rotina visual. Toda sala de aula e toda casa tem que ter rotina visual. O autista, ele é muito visual, ele é muito concreto. Ele tem que ver, ele tem que saber exatamente o que vai acontecer ao longo do dia dele. É programado, né? Ele é programado, né? Mesmo que o dia varie, eu não consigo ter uma rotina fixa. Não é assim. Tem que saber o que vai acontecer, porque senão gera ansiedade, dá tudo errado. E se mudar alguma coisa, avise antes. Se não deu pra avisar, se prepare pra treta. Porque não vai ser fácil. É desse jeito. E se você chama ele, vamos pra uma praia... Do nada. Do nada, misericórdia, chamou pra briga. Agora, na sala de aula, como é que é usada a rotina visual? É bom ter. Olha, hoje a gente vai ter isso, vai ter aula de geografia, vai ter o recreio, não vai ter parque, vai ter parque. Olha, você tem que fazer tudo isso aqui. Só vai pro parque se fizer isso aqui. A pessoa acha que tá usando um reforçador, tá dando o parque como bônus. Mas a forma como é imposta é de uma forma arbitrária, sem considerar o indivíduo como ser humano, sem nenhum respeito. A criança vai tomar trauma da rotina. Quando ele vai ver como uma lista de deveres que ele tem que cumprir. Olha, hoje tem atividade disso, disso, disso. Você tem que fazer isso aqui. E mostrando a rotina. A criança vai tomar pavor da rotina. Então, acho que mais importante da gente ter os instrumentos certos, os locais corretos e as ferramentas necessárias, é a gente ter o conhecimento e a humanidade. Ninguém precisa ser especialista, mas todo mundo pode ser humano. Sim. E eu acho que mais importante do que tudo é você ter um manejo adequado. É você ter empatia, você pensar como eu gostaria de ser tratado se fosse meu filho. E ouvir os pais também, sabe? Eu ouço muitas mães. Porque elas me dão uns maços e dizem assim, olha, ele é assim mesmo. Ele, quando ele faz isso, ele gosta de se acalmar, só que ele tem vergonha de falar, mas girando, ele gosta de rodar. E ele tem vergonha de rodar na escola. Menina, por que você não falou antes? Vamos achar um cantinho escondido pra esse menino rodopiar lá nessa escola, pra acalmar. Então, a mãe, ela tem essa observação, esse olhar atento, ela não tem que ser vista também como inimiga. Sim. Porque tem professor que toma raiva da família e fica uma guerra, e família que não entende que o professor tá tentando e toma... Eu acho que tem que ter uma parceria. Teve isso, tem muito isso. E por exemplo, Jéssica, tem muita diferença em escola pública para escola particular? Mais uma vez, depende. Eu já tive boas e más experiências nas duas realidades. Duas, né? Depende do profissional. Até do Estado também, se tem investimento maior ali, né? Se focam realmente nisso. Porque hoje na nossa cidade mesmo tem muita demanda, mas pouca estrutura, né, de investimento, de políticas públicas, né? Você está falando a questão da... a gente está conversando agora das escolas. Eu falo muito da escola porque eu presenciei muito isso, essa dificuldade do meu parente, né? E é o seguinte, mas a mãe, qual é a importância de ter esse laudo mostrado para a escola? Porque as pessoas não ficam cientes de que para fazer uma prova ele é autorizado para ter um acompanhante ali, né? Para passar... Até mesmo no Enem, na inscrição do Enem, quem foi fazer, não sei se viu, tinha opção para colocar pessoa com deficiência, autista, tem direito a alguém para estar lendo a prova ou até transcrevendo ali a resposta, porque o autista ele tem uma resistência com letra cursiva em muitos casos. Tem a questão da sala separada ou tempo adicional. Isso no Enem.
que geralmente é mais rígido e tal, quanto mais uma escola que dá pra ser mais flexível. O laudo, eu digo que ele é maravilhoso como garantia de direito. Ele é um documento ali que ele vai trazer a garantia do direito para aquela família. Com o laudo, às vezes, ele pode ser mais sucinto, ele pode ser mais resumido, pode não ter tanta informação, mas pelo menos ele vai dizer, olha, este indivíduo, ele tem esse CID, ele funciona dessa maneira, ou ele, no laudo, geralmente, já tem se toma ou não uma medicação, e o que ele vai precisar para ser estimulado ou não. Aquilo ali é um documento. Através daquilo, muitas crianças ali que entraram na escola e ouviram, você não precisa de cuidador, não. As mães foram com laudo em Ministério Público, Secretaria de Educação, conseguiram um cuidador. Através do laudo, às vezes você não consegue uma terapia e tá demorando, consegue uma terapia no serviço público, porque tem um laudo ali que mostra a necessidade de X horas de terapia, então pelo menos um pouquinho ela vai conseguir. Então o laudo eu acho importantíssimo. Que tem gente que fala, mas pra que um laudo? É só um papel. Eu sei que ele tem alguma coisa, mas eu não vou investigar nada, não. O laudo é garantia de direito. Isso é importante porque hoje tem os autistas que usam um colar colorido, né? Sim. Aquilo lá já identifica. Então, assim, quando chega na escola, os alunos já devem ver aquilo e já vai, esse menino já tem que lidar com ele diferente, não posso brincar com ele de certo tipo de brincadeira. Então, assim, com ele tem que lidar, por exemplo, até mochila, né? Eles falam que tem até mochila colorida, que identifica que é um autista, né? Eu acho interessante. Tem uns que não gostam. Mas não sei se você agora assim, ó. Tá falando, mas tem uns que algumas crianças autistas que não gostam de falar, eu sou autista. Sim, igual o... Passou de 10 anos de idade, a maioria esconde, viu? A maioria esconde. É uma luta que hoje em dia eu tô trabalhando com adolescente também, né? Gente, e como é que é a diferença de uma criança com adolescente, Jéssica? É difícil mais por conta da família. A família não entende que ele cresceu e quer ter uma super proteção, um cuidado. Existe, sim, a questão de, às vezes, ele ter uma inocência acentuada e tem essa preocupação da família. Mas eu percebo que, às vezes, esse desenvolvimento da autonomia fica comprometido e eu vejo muito adolescente querendo só fingir que é normal ali. Eu quero eu não quero botar crachá, porque como é que eu vou conseguir uma namoradinha? Tem uns meninos que chegam assim pra mim. Como é que eu vou conseguir uma namoradinha, tia? Se eu tô com esse crachá, vão pensar que eu sou doido? Eu falo, menino, mas você não é, você só tem ali um jeito de funcionar diferente e tal. Não, mas eu não vou usar... Eles escondem de todas as formas. E eles falam... Eu falo, gente, não existe ninguém normal. Porque eles falam, eu quero parecer normal. Eu falei, quem é normal? Ninguém é normal. O que é normal para você? Você entra no mundo dele, eu começo a filosofar. Não funciona, não. Porque eles continuam sem querer usar o crachá. A maioria não gosta. Na criança, eu acho muito importante. Meu menino pequeno... Mesmo quando ele começa a ficar meio assim, eu falo, esse menino vai fazer alguma birra, eu já enfio um crachá nele. Que a pessoa olha assim, não, tá tudo bem, é autista. É importante, mas adolescente é melhor. O pessoal também dá palpite na vida dos outros. Se não fosse autista também, quem ia dar conta da pessoa? Eu acho que o laudo é mais importante que o crachá. O crachá é opcional. Eu gosto. Mas o crachá... Não, deixa eu contar uma situação. Conte, que eu gosto de fofoca. Meu parente, ele... tinha dificuldade, tem uma dificuldade de socialização, mas eu tô estimulando isso nele. Então, uma vez ele se botava, né? Eu usava esse termo, se ficava, guardava para si as zoações dos amigos lá da escola. Aí eu que vim do futebol, muita resenha, muita zoeira, falei, mas por que você tá levando isso pro seu coração? Comecei a conversar com ele como irmão, né? E não falava, zoa também, não falava dessa forma, não. Mas o que ele falou? Mas já que ele falou isso, por que você não falou isso? Eu comecei se ele te zoou, ele tá te dando liberdade pra você zoar também de volta. Começa, não leva pro coração, não. Você foi ensinando as regras sociais. Não começa a levar pro coração, não, e também você zoa e tal. Aí começou a zoar, só que agora tá no extremo. Ele foi extremo, né? Já vai. Se empoderou demais. O espírito da quinta série nele. E aí ele já tá fazendo resenha e tal. Mas aí eu como irmão, comecei a me colocar, estimular pra fazer artes marciais. Ótimo. Aí eu coloquei ele no Muay Thai pra fazer o teste, né? Botei ele no boxe, no Muay Thai, e ele se identificou com o Muay Thai. Comprou... Revistinha de luta. Revista de luta. Começou a assistir lutas. Fez uma compra do Rickson Gracie, que é um lutador
que é o ícone né, do jiu-jitsu, da luta das artes marciais, e tá lendo. Então, assim, ele gostou do negócio. Só que ele começou a ter um pouco de desavença dentro da turma. Porque ele pega o grupo do WhatsApp e às vezes não tem uma noção dessas regras de convivência, as pessoas cada vez mais preocupadas consigo mesmo, tá nem aí. E falou, ô gente, eu sei que vocês não estão nem aí, mas quando eu estiver lutando, não fica mandando me derrubar, ou então fica gritando no meu ouvido, não. Aí os outros, já aqui, a cada um que aparece aqui e tal, não sei o que, começou a... E eu vi aquilo, aí eu falei, opa, deixa eu entrar aqui. Mandei um texto, tal. Aí algumas pessoas me chamaram no privado. Aí ele saiu do grupo do WhatsApp nesse primeiro momento, mas ele falou, não, eu quero continuar. Conversei com ele e tal, ele tá lá. Mas mostra que a dificuldade que é de você colocar numa atividade simples, de você não ter pessoas preparadas, não digo somente os professores não, mas a pessoa em si, do convívio social, né? Sim. Então, a importância de cada vez mais estar levando essas informações para casa de todo mundo, né? Aí, hoje, eu sempre, quando acordo muito cedo, eu comecei a ler portal, eu gosto de ler portal de notícias, ver o que tá acontecendo, e eu me deparei com uma notícia que aí eu quero ver que você... Tem como você colocar aí, Ed? Eu te mandei? Se isso aqui, porque hoje em dia tem a questão do autismo, eu... particularmente depois que você me diagnosticar, você vai ver, né? Tem um parente com isso. Não posso Mas falar. às vezes as pessoas colocam muita desculpa, né? Aí eu vou ver se o Ed vai conseguir colocar aqui. Já pode? Por favor. Pode. Eu acho que... Eu olho pra tela assim. Só se quiser também. Desculpa. Aí, ó. Cuidado, né? Abrir uns negócios. Tá aí? Como é Tá. que é? Sou autista e não entendi o que estava acontecendo. Diz Polon, armamentista, um deputado federal, ao justificar a ocupação na Câmara. A ideia é essa aqui. Aí todo mundo subiu lá pra No Congresso. não deixar acontecer, que é o presidente da Câmara e tal. Aí todo mundo, esse deputado também subiu. Aí quando ele foi questionado pra justificar a participação de um protesto, que ocupou a mesa diretora da Câmara dos Deputados. O cara tem entendimento de que é ser armamentista, então ele tem um... O cara usa arma, né? Então tem que ter todos os laudos. Aí, pra perguntar pra ele por que ele tava fazendo isso, ele colocou a culpa no autismo. Isso aqui, ao seu ver, de toda a sua experiência, é vagabundagem mesmo? Ou isso de fato acontece? O cara tá lá em cima lá, eu não sei o que eu tô fazendo aqui não, eu sou autista. Que as pessoas colocam muita culpa Então, na questão do autismo. Qual é a sua a opinião gente sobre isso? vê os dois extremos, né? Eu Pode vejo tirar ele, valeu. que tem muita gente que realmente não tem noção das regras sociais, como você citou o caso. Pode acontecer? Pode. Não tô dizendo assim que é impossível. Eu não entendi o que eu tô acontecendo. Vai que acontece da pessoa, né? Não entender o que tá rolando. Mas eu vejo hoje em dia. E aqui eu vou acabar com minha carreira. Calma aí. Não tem como não. Mas eu vejo hoje em dia muita gente usando o diagnóstico para justificar coisas que não são referentes ao autismo. Eu já vi muita gente apoiando coisas ali que são claramente falta de caráter, né? Teve o caso recente, né? De agressão à mulher e tal. Não vou entrar nesse caso agora, mas que, foi mesmo. talvez seja Foi por mesmo. conta de ser autista. Gente, Que é uma maldade fazer isso, né? muitas Completamente. pessoas utilizam. E aqui é meio polêmica, eu vou falar, mas é minha opinião, né? Não estou ali dizendo em nome da sociedade de Sim. psicopedagogas, mas em nome de Jéssica. Muita gente utiliza, assim, o laudo como muleta para justificar ações pessoais e crenças pessoais. Aí quando dá ruim, mas é porque eu sou autista. Acontece muito. E acontece até mesmo com menino na escola, viu? Tem menino, meu menino mesmo, ele faz isso de vez em quando. Tem coisa que eu sei que é claramente coisa dele, que ele esconde o dever de casa, não faz porque não quer fazer. Mas você sabe que eu tenho dificuldades com a tarefa porque eu sou autista. Eu falei, tome vergonha de sua cara, Zaf. Meu filho, tem. São super inteligentes, né? Então, assim, tem muita gente que utiliza do laudo
pra justificar. Pois é, isso aí eu coloquei Tem muitas outras coisas absurdas, mas não vou ficar gastando tempo com isso. Num tom de resenha, mas se você for parar pra observar, um deputado federal... eu fiz uma coisa errada porque eu sou autista. Pô, isso vai arrebenta com quem realmente é autista. Tem um espectro Ele pode autista. até ser, né? Ele pode até ser, né? Mas falar desse jeito, você entende o quê? Que o autismo pô, faz coisa desse tipo, E não sabe o que errado, tá fazendo. tem retardo. Sim. Você pensa uma série de coisas negativas, Sim, né? com certeza. Então é a conduta. Agora você tocou num assunto que é muito interessante aí. Porque os pais também passam a mão na cabeça. Porque tem coisa que um assunto que eu tenho que me segurar. Eu quero polêmico, passar... É polêmico. Eu quero às vezes eu não me intrometo muito, mas eu olho assim... isso aí não, isso eu não aceito. Por exemplo, vai pegar um lixo, isso eu não aguento. Aí tem a lata de lixo aqui. A lata de lixo aqui. Ao invés dele abrir a lata de lixo e jogar, ele joga em cima da lata de lixo. Filho, não fala assim com ele, não. O que eu falo? Pelo amor de Deus, que preguiça é essa, pô? Você acha que tem um monte de gente aqui pra ficar fazendo as coisas por você e não sei o quê? Filho, não fala isso. Você sabe e tal. Aí, tem coisas que não tem como. Os pais se passam a mão na cabeça mesmo. Então, mas a questão, né, o que eu observo. Às vezes a pessoa pode fazer justamente por conta do autismo, mas não é porque ele fez por conta do autismo que o comportamento correto não pode ser aprendido. O que eu percebo, principalmente nessa questão de limites, que é um ponto que sempre tem rixa. dá polêmica. Sim. Toda vez que eu falo sobre isso, eu arrumo um problema pra minha vida. Mas eu não gosto da minha vida parada, então eu vou falar. Eu gosto de procurar problemas pra me coçar. Eu acho que o autista, hoje em dia, precisa de mais limite até do que uma criança que não tem um laudo. Até porque ele precisa de rotina previsível, como eu já falei. Ele precisa ter ali previsibilidade nas ações. E ele precisa de limites muito bem estabelecidos pela falta de noção, às vezes, nos contratos sociais. Justamente pela falta de compreensão de algumas regras, que essas regras precisam ficar ainda mais claras. Tem gente que fala que eu sou muito sargentona com os meus meninos. Por quê? Eu acabo sendo até mais rígida com eles do que eu seria caso eles não tivessem ali um laudo. Eu acho que o autista, ele precisa, sim, de limite. Meu menino, por exemplo, não sabe calçar sapato. Ele não sabe calçar sapato. Até hoje, tem 10 anos de idade. Amarrar o cadastro. Mas você acha que eu vou botar o sapato no pé dele e amarrar? Oxi. Ele fica, chega atrasado na escola todo dia. Mas ele consegue, ele se vira. Às vezes ele vai amarrar mal amarrado. Quando ele já tá atrasado, eu vou lá e amarro. Sim. Ele botava a roupa toda pelo lado avesso. Eu não faço. Maria Montessori sempre fala, né? Você não pode fazer pela criança que ela já poderia fazer, que você tá privando dela o direito de aprender. Ela não fala com essas palavras, mas todo educador sabe disso. Quando você faz para uma criança o que ela pode fazer sozinha, você priva ela de aprender. Então, assim, eu coloco para arrumar a cama, ele vai arrumar muito mal arrumado. Mas lá em casa, o pequeno, 4 anos de idade passando aspirador, eu falo, você vai arrumar, você sujou, tem que ter limite. Eu percebo que muitas famílias colocam a criança depois do laudo numa redoma, não pode dizer não, porque tem muito isso do não também, que é outra coisa polêmica. Tem psicólogo que fala assim, não pode falar não, porque ele é autista. Então você pega ali, não pegue essa caneca e jogue na cabeça do amigo. Não, você não pode falar. Distrai ele com outra coisa. Olha os pássaros. O menino não vai querer ver os pássaros, ele vai pegar a caneca e vai tacar ainda assim. Eu falo não, eu estabeleço limite, eu coloco regra. Lá em casa, os meus meninos, eles fazem as tarefas domésticas. Meu menino lava prato, eu tenho que lavar tudo de novo. Mas ele lava. Ele varre parecendo que ele tá batendo com a vassoura no chão. Mas ele vai varrer. Não é porque ele ainda não desenvolveu aquela habilidade que eu não vou treinar ele a desenvolver. Então, tudo é ensinado. Eu acho que aí sim que ele precisa de mais limite. Ele precisa de tarefa, manter a mente ocupada e se manter funcional. Aí que ele tem que treinar mais essas habilidades. Justamente por não ter. Talvez, se ele tivesse, eu não treinaria tanto. Mas a minha insistência e o meu nível o povo fala que eu sou muito sargento, né? É o meu nível de disciplina. É ainda maior. Eu lá tenho horário para acordar, tenho horário para dormir, tenho horário para comer, não come qualquer coisa, tem que ajudar em casa, tem que fazer as coisas. É desse jeito. Você falou questão de comida, hoje o glúten, a lactose, isso interfere? Muito, sabe? Muito. Então, assim, não é que esteja
totalmente ligado. Existem pesquisas que estão crescendo nessa área. Mas a microbiologia intestinal do autista, ela é diferente dos outros. Então, a gente já consegue entender ali que a maioria dos autistas, ele vai apresentar algum desconforto com o glúten e com a caseína. Que não adianta nem você dar um produto ali, porque às vezes tem um leite, zero lactose, às vezes não é nem a lactose, é a caseína mesmo. Então, quando você retira o glúten e a lactose, geralmente existe uma melhora nos sintomas, principalmente a desbiose intestinal. Tem criança autista, você pode observar que às vezes está com a barriga um pouco dilatada. Com desconforto abdominal, às vezes problemas até do sono, alergias, múltiplas alergias. Essa questão respiratória também, às vezes, costuma melhorar. Então, é interessante, sempre com orientação médica, fazer um teste, porque a maioria dos autistas vai ter, sim, desconforto com glúten e lactose. E retirar, às vezes, fazer um teste. Eu vou retirar para ver, melhora a questão de enxaqueca, melhora a questão do sono, alergia, melhora tudo. A gente sempre está falando sobre alimentação e vitamina e suplementação. Também é importante. Qual que você fala assim, essa aí precisa de ter, não precisa nem de passar lá no especialista não, mas todo autista tem que ter isso. Então, a absorção das vitaminas, ela é diferente no autista. E existe também uma questão de um looping que acontece ali, que é um paradoxo. Principalmente com a questão da B12. A B12, ela é importantíssima. A vitamina D também. Tem dois estudos que foram feitos com um público pequeno, mas são estudos ali que deram um start a isso. A gente tem a questão da vitamina D3, que foi feito um estudo com 109 crianças ali entre 3 e 10 anos de idade, pegou metade e deu placebo. A outra metade da vitamina D. Teve uma melhora na comunicação das crianças, teve uma melhora no aprendizado, na concentração, diminuição dos sintomas. É uma cura? Não é uma cura. Porque não é doença para que seja curada. Mas teve uma melhora significativa. A vitamina B12, pegaram 57 crianças e deram injeção. O que aconteceu? Crianças melhoraram a comunicação. A ausência de B12, a deficiência de B12, pode fazer com que a criança não desenvolva a comunicação, não consiga falar corretamente. Então, crianças não verbais, quando elas começam a suplementar a B12, elas têm uma melhora na fala. Tem alguns testes que têm demonstrado isso. E, olha que interessante também, outra vitamina que eu ficaria atenta, assim, vitamina B12, vitamina D, vitamina B6, é importantíssima. Um mineral, zinco. O zinco, eu acho interessante, porque o zinco, ele é um mineral que o nosso corpo, ele utiliza para formação de células que vão formar ali os receptores sensoriais do nosso nariz e língua. O nosso corpo utiliza o zinco para isso. Quando a gente tem deficiência de zinco, o que acontece? A gente vai ter seletividade alimentar aumentada. Porque o gosto vai ficar mais amargo, o cheiro vai ficar mais forte. Então, às vezes, uma criança que tem seletividade alimentar, ela tem seletividade alimentar porque ela tem uma deficiência de zinco. Ele não tem zinco suficiente para produzir ali o necessário para a renovação dessas células sensoriais. E quando ele vai comer, a comida não tem o mesmo gosto. Ele não consegue sentir o mesmo cheiro. E melhorando essa deficiência, ele melhora a seletividade alimentar. Eu acho interessante fazer, tem 2 exames. Tem muita restrição, né? Demais. E não adianta comer, porque às vezes a gente pensa assim, então vou dar alimentos que têm essas vitaminas. Geralmente é suplementação, porque mesmo que você ingira ali a quantidade necessária, a absorção no organismo é diferente. Outra coisa, não fique presa a valor de referência de exame. O valor de referência de exame, ele é muito genérico para um público específico. As vitaminas ele toma de boa, mas ele tem muita restrição, tipo, não toma suco disso, daquilo, Não, só e toma mesmo suco que de manga. a vitamina aparente estar boa, o que acontece? Tem 2 exames, por exemplo, para B12. Um que chama MMA, ele tem um nome todo complicado, que eu não vou arriscar falar, mas é só lembrar MMA. E tem o de homocisteína, se não me engano. São 2 exames específicos e eu também faria de perfil metabólico. Por exemplo, vale a pena fazer o perfil metabólico para ver como é que essas vitaminas estão sendo absorvidas e minerais, né? Quando a gente observa isso, você vai ver que às vezes a criança tá ali, a B12 tá dentro da referência, mas a absorção tá quase zerada. Ou outras vitaminas ali estão em deficiência e impedem que essa vitamina aqui, que tá no nível legal, consiga atingir o efeito desejado. Então, quando você faz ali um exame mais completo de perfil metabólico, um exame mais completo dessas vitaminas, e você consegue identificar, às vezes o valor de referência tá bom, mas tá bom para quem? Para quem tem uma dificuldade de absorção, não tá bom, tem que estar um pouco acima.
Aí você vai precisar ali suplementar. Só que tudo isso é bom fazer ali com auxílio médico. Isso. Porque a Mas tem hipervitaminose... profissionais aqui? Tem nutrólogo, tem nutricionista infantil. Não, eu digo assim, não tem um nutricionista focado em atender na questão da criança que tem um espectro autista. Porque você falou que eles são diferentes na absorção e tal. Não, pode ser um nutricionista. Tem que procurar alguém que já tenha essa expertise. Não existe, assim, eu acho que um nutricionista só para esse público aqui na cidade, não que eu saiba. Mas tem alguns que... Tem um certo conhecimento sobre isso. Isso, que consegue ali conduzir bem. Ou então aquele nutricionista que não tem um certo conhecimento, mas vai lá buscar ter, eu acho. Sim, vai estudar sobre. Ed vai ser papai. Você falou o quê? Você falou umas horas atrás, Ed, que ia ter uma pergunta. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Você tinha comentado? A minha pergunta foi sanada. Porque a dúvida é se a pessoa na infância apresentava indicações de ser autista, assim, tipo, nível 2, 3, se isso podia mudar. O meu amigo aqui falou que ele se identificou muito com essa questão, não da falta, mas de avançar muito rápido, assim, de aprender as coisas muito rápido. Então. E aí, se era possível depois a pessoa meio que se adaptar, né, e ter uma vida comum. Mas ela acabou respondendo depois. Pode também investigar se não é somente altas habilidades e superdotação. Porque, para ser considerado autismo, tem que ter prejuízo na socialização, comunicação e comportamentos restritos, repetitivos, estereotipias. Se não tem um prejuízo nessas áreas, se é somente essa questão do aprendizado mais rápido, a mente ali que não funciona tão bem, e ali um pouco de dificuldade na socialização e comunicação, mas nada que cause um prejuízo, é interessante investigar altas habilidades, superdotação, porque tem algumas características ali que podem ser confundidas. Sensibilidade sensorial faz parte também de altas habilidades e superdotação, hiperfoco. Então, pode ser que seja isso e não autismo também. Interessante. Ô, Jéssica, e como lidar com o preconceito e a falta de informação na sociedade? Como você orienta essas mães aos autistas? Como é que você orienta isso? Então, eu já fui a mãe que acontece muito, né? Eu já fui a mãe que tinha 4 pedras na mão para arremessar. Eu já fui. Sim. Eu acho que no início do nosso luto, porque existe um luto do filho idealizado quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica muito a risco. Porque muitas pessoas olham ou falam coisas que nos ferem. Mas hoje em dia eu não sou mais essa mãe. Por quê? Isso é um conselho que eu dou que funcionou para mim, pode ser que não funcione. Mas eu procuro combater o preconceito e a falta de informação com amor e informação. Por quê? Hoje em dia eu olho essas pessoas com um outro olhar. Antes eu via, nossa, mas o conhecimento tá aí, só não sabe quem não quer, todo mundo fala sobre o tema, é um tema tão conhecido, como é que a pessoa fala um absurdo desse? Quando eu ouvi alguma frase muito absurda, eu já ouvi frases absurdas mesmo, até mesmo que eu fui castigada por Deus ou escolhida pra ser mãe de crianças doentes e tal, e que eu tinha filhos assim pra eu não me preocupar tanto com a minha vida, que minha vida já era tão sofrida, e que aí eu ia ter o que fazer, porque ele me escolheu pra ser pra uma missão especial. A gente ouve muita coisa. O que você fez de errado que seus filhos são assim? Ah, você fez alguma coisa na infância. Então tem gente. Hoje em dia eu percebo que essas pessoas, na maioria das vezes, realmente não tem informação ou tem informação equivocada. Ah, mas a informação tá aí. Gente, a informação tá aí. Mas existem muitas áreas de conhecimento que estão a domínio público que eu consigo acessar no meu smartphone e que eu não acesso porque não fazem parte da minha vida. Por que eu sei tanto sobre o autismo? Porque eu era educadora, esse tema me despertava atenção, depois vieram meus filhos. Então, assim, é um tema importante para mim, mas só sabe quem tem autista na família. Então, eu olho para essas pessoas com amor. Porque eu percebo que, às vezes, as pessoas não falam por mal. Ai, mas eu acho isso um absurdo, não sei o quê. Gente, de verdade, tem gente que não fala por mal. Tem gente que fala de acordo com o que aprendeu. É tudo muito novo. Sim. Nem a própria pessoa sabia. Quando a gente descobre que a gente é mãe, a gente tem que estudar. E a gente lê uma coisa, lê outra, e vê um vídeo, vê outro.
Essa pessoa nunca teve esse diagnóstico batendo na porta dela. A gente tem que ter essa paciência de entender, gente, ela não viveu. Por mais que ela já tenha lido sobre, ela não está dentro de casa, porque eu acho que só quem entende mesmo é quem convive. Quem tem, né? Ou tem um parente vive, né? que sabe como Então, é que assim, é. ela não teve. Então, o que eu faço? Eu ofereço informação, acolhimento, dá vontade de dar, mas eu olho assim, eu penso, não. Olha, sabe por que é assim? Acontece que é isso. Não, menina. Você vai mais pelo diálogo, né? Eu também pensava que era assim, mas na verdade é desse jeito. Tantas vezes eu batia em porta de escola pra oferecer palestra gratuita. Falei, gente, ó, meus meninos mesmo, toda escola que eu vejo que eles estão tendo dificuldade, eu bato na porta da escola, falo com a coordenação, oi, eu posso fazer uma palestra gratuita? Eu não venho sozinha não, que eu tenho minha gangue, né? Que eu tenho minha gangue de profissionais que vai comigo. Assim, a gente faz uma palestra aqui, informativa. Isso é muito bacana. Porque eu acho que isso só vai diminuir quando a gente informa. O que adianta a gente ficar lutando contra? Só vai se machucar. Por que a gente não informa? E informa com olhos de amor, porque tem assunto que está disponível aí que a gente também não busca. A pessoa só busca mesmo quando tem essa realidade. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Sim. Isso é. E hoje você atende a atender muita gente. Qual é o maior problema que você identifica que a família enfrenta, assim? Eu acho que as questões sociais, a família fica totalmente excluída. Você comentou sobre a questão do pai, né? Ter dificuldade. Sim, sim. O convívio social tem... Tem essa questão das famílias. Do pai, geralmente, ele tem... As famílias, geralmente, concentram os cuidados na mão da mãe, da mulher. Não é meu caso, viu, gente? O pai dos meus meninos. Eu comemorei o divórcio, mas ele é um bom pai. Vou falar isso. Vou falar isso. Ele é participativo, ele leva nas terapias. Então, assim... Bacana, porque hoje em dia as mulheres sofrem porque não tem um companheiro pra... Então, a gente vê essa mulher adoecendo. A maioria das mulheres que eu atendo como famílias, quando eu vou fazer uma anamnese para perguntar dos filhos, eu começo perguntando dos filhos, algumas choram, começam a falar, eu não durmo, eu não como, eu tô tomando remédio controlado, elas desenvolvem ali também transtornos, doenças, eu tô com ansiedade, eu tô com síndrome do pânico. Essa situação, porque imagina, até os meus, foram 6 anos pra Azaf dormir. Azaf não dormia, ele dormia 3, 4 horas de sono no máximo. Ele não dormia. Então, assim, imagina você não dormir mais do que 3 horas de sono. Ele não cochilava durante o dia, ele não dormia. Imagina você ficar com essa falta de conseguir dormir, de descanso durante tanto tempo. Você fica estressado. Com certeza. Então, você recebe ali famílias estressadas que têm a rotina ali totalmente atrapalhada por conta do transtorno, não por conta da criança, que a criança também não tem culpa de nada. Mas a vida da família interfere muito. A questão financeira. Gente, a questão financeira, ela é muito, assim, visível. Porque a maior parte dos ganhos daquela família é dedicado ao estímulo daquela criança. Para você conseguir um benefício, você tem que beirar a miséria. Tem que ser, acho que, 1/4 de salário mínimo. Você não pode estar ali ganhando mais do que isso, 1/4 salário mínimo por pessoa, e você tem que comprovar, e a perícia tem que ver se essa criança realmente não é autônoma. É uma luta, né? Porque se a criança falar na mesa do INSS, não, esse menino tá bem, tem como sim, vai trabalhar, você é moça. Então, assim, a maioria das famílias, alguém da casa vai largar o emprego para se dedicar integralmente para aquela criança. Então, eu vejo isso como desafio. A demora no diagnóstico, isso atrasa demais o desenvolvimento. Quanto mais cedo, melhor estimulação e melhor desenvolvimento dessa criança. A gente tem uma fase chamada fase de neuroplasticidade. Até os 2 anos e meio, 3 anos, o cérebro da criança tem uma capacidade muito maior de mudar, desenvolver mesmo, mudar as sinapses. Quando a gente vai passando os anos, a nossa capacidade de neuroplasticidade, se adaptar às mudanças e estímulos ambientes, ela vai diminuindo. Por isso que é mais fácil a gente aprender as coisas quando a gente é novinho. A maioria das coisas que a gente aprende quando é pequeno. Aprende a andar, falar, comer, correr, nananã. Então, assim, o diagnóstico na rede pública, ele demora. Ele é burocrático. Então, assim, o acesso ao diagnóstico... Analisar. Então, eu acho que são vários desafios. A socialização também, né? Porque sair com uma criança autista é um desafio. De que os meus amigos me amam mesmo. Porque eles incluem ali os meus filhos na rotina deles. E não é fácil. Você tá segurando menino correndo e tal. Agora, o mais velho acalmou, mas o mais novo não. Então, assim, o mais novo agora que despertou para o mundo das correrias. Então, que é correr, tudo é uma pista de corrida. É muito complexo. Eu ia até pedir para você analisar hoje, você que tá mais por dentro, né, as políticas públicas, né? Se de fato
o governo oferece uma estrutura, né? uma assistência, investimento. Como a gente está gravando aqui na Bahia e na cidade de Porto, hoje a estrutura que tem, né, que contém aqui, ela atende a demanda? Não. E olha que já melhorou muito, viu? Eu digo que já melhorou muito porque hoje em dia o CEAM e a APAE, que são os principais órgãos aqui, né, de acolhimento, eles não atendem a todos porque não tem como a fila de espera grande, mas em todas as escolas públicas nós já temos sala de recurso multifuncional. Inclusive eu atuo em uma sala de recurso multifuncional, que é o que a gente chama de AE, Atendimento Educacional Especializado. Então a criança não consegue passar pelo CEAM e pela APAE, ela consegue passar, mas isso é muito pouco. Isso é insuficiente. Isso não vai conseguir suprir as necessidades daquela criança. E a gente sabe que existe uma série de crianças ali que eles não estão no ensino público, porque a mãe prefere pegar o pouco dinheiro que tem e colocar numa escola, às vezes, particular, na rede privada. Para dar uma atenção maior. Para dar uma atenção maior, porque ela teve alguma dificuldade na rede pública por algum motivo. E aí ela já fica de fora dessas políticas públicas, ela não consegue. Eu acho que, por mais que a gente esteja caminhando, eu vejo um cenário melhor do que já foi antes. Antigamente, você não conseguia achar aqui em Porto Seguro neuro, por exemplo. Tinha que ir para Salvador ou Teixeira. Tinha de 10 anos atrás. Hoje tem Dr. João, tem Dr. José Carlos, mas antigamente não. Para você... Dr. Anderson também. Dr. Anderson também. Gente, então assim, antigamente, há 15 anos atrás, o pessoal ia para Teixeira, ia para Salvador para fechar um diagnóstico. Mas o custo é... Consegue, mas demora, viu? Demora porque existe uma demanda muito grande. E poucos profissionais, né? Então, tô falando assim, a facilidade pelo SUS, igual você falou, a fila é enorme e tal, mas esses doutores que você citou, é tudo no particular? Eles, o doutor Anderson e o doutor José Carlos, eles atendem na rede privada. O laudo dos meus meninos, inicialmente, eu não quis esperar. Eu fui pela iniciativa privada, porque eu não podia perder tempo. Eu sei que é difícil falar isso. Tem mãe que fica, mas eu não tenho condições. Gente, eu vendi pão. Foi um período que eu trabalhava na escola. Eu ainda era professora. O salário não dava. Eu vendi pão caseiro. Aprendi a fazer pão sem glúten, sem lactose, receita. Vendia bolo integral. Eu juntei que o amor faz, né, gente? Você quer que o amor faz, dinheiro e já fui sacoleira, já vendi roupa plus size. Então, assim, eu juntei dinheiro, mas os meus meninos fizeram um tratamento inicial e toda a questão do diagnóstico na rede privada. Depois, com o laudo já em mãos, eu fui e implorei por misericórdia na rede pública e insisti, porque mãe de autista tem que ser a mãe chata, tem que insistir. Tem que bater na porta, Toda semana eu tava lá, querendo a vaga. Mulher, essa fila é grande, já não... Não, mas eu tava lá, botei o menino em escola pública, porque eu queria que ele tivesse atendimento. Hoje, meu filho, por exemplo, o mais velho, ele já... O mais novo ainda não conseguiu. Ele estuda em escola pública, mas ele ainda não conseguiu a vaga. Mas o mais velho é atendido pelo CEAM. Já tem alguns anos. Nossa, eu vi uma melhora muito grande. Mas... O início de tudo... Foi muita luta. Foi, e muito dinheiro. Porque é caro, viu? Não é barato, hoje tá em não. quanto, por exemplo, um exame laudo, de laudo? Né? Fazer uma consulta agora... É porque não é uma consulta só, né? Você faz uma consulta, que, por exemplo, é seus 500, 600 reais. Aí você vai depois ser encaminhado para um psicopedagogo. Aí o psicopedagogo... Eu sou mais barata, viu, gente? Do que eu mesmo. Aí o psicopedagogo tem que ter uma série de atendimentos, até fazer alguns testes e tal, para ir com essa avaliação. Às vezes precisa passar pelo fono também. O meu mais novo passou por fono. E você volta no neuro com esse relatório da psicopedagoga, com esse relatório do fono, às vezes relatório do psiquiatra ou do psicólogo. Você tem que passar por uma equipe multidisciplinar. São vários profissionais que você tem que... São várias consultas que você tem que arcar. Aí só depois disso, geralmente 10 atendimentos, é o que o neuro pede, que ele fecha um laudo. Até lá... Foi... Você espera pelo SUS, você já casou, já voltou? Eu tô atendendo na rede pública, numa sala de recurso multifuncional, lá no bairro Paraguai, numa escola. Eu tenho mãe que tá há 2 anos tentando fechar o laudo e há 2 anos aguardando consulta com neuro. E não consegue. Foi uma vez, a criança, você olha assim, claramente, o adolescente, hoje em dia já virou um adolescente, ele tinha 10 anos na época, agora tem 12, você olha assim, claramente, precisa muito, mas desde pequenininho, tentando, e ainda não conseguiu. E a medicação, Jéssica? Você falou que alguns autistas usam medicação. O custo da medicação é caro? É alto? Como é que é?
A medicação, eu considero o tratamento caro. Uhum. Quando você tem o suporte público, quando você já consegue pegar medicação. Eu já pego medicação para os meus meninos na rede pública, eles pegam pelo CAPS. Aqui a gente tem também o CAPS infantil, que eu acho, assim, excelente. Aqui tem CAPS 1, 2 e 3, né? Isso. Né? Tem o CAPS de álcool e drogas, tem o CAPS de saúde mental e tem o CAPS infantil, voltado para o público infantil e adolescente. Lá tem psicólogo, tem psiquiatra. Acho que fica ali do lado da BDI, né? Esse aí? É isso lá mesmo. Uhum. Lá ele já pega uma medicação que é prescrita. Ele passa pelo psiquiatra de lá, que é Dr. Marlon. E aí, lá mesmo, ele já pega a medicação e todo mês a gente vai lá renovar essa medicação. Mas por quê? Porque eles passam pelo CAPS, porque eles estudam em escola pública e conseguiram a vaga para passar pelo CAPS. Muitas famílias ainda não conseguiram. E aí o custo é alto. Eu já cheguei a pagar ali mais de R$ 1.500 por mês em medicação para 2 crianças. Só medicação? Só medicação. Nossa. Porque existe medicação, existe manipulado para essas questões de alergias, existe melatonina do meu menino que é manipulada. Então, assim, tem gente que fala, ai, tá na moda ser autista. Gente, que moda cara. Porque... Essa questão de moda é igual o deputado aqui. Só bota a moda pra... Sou autista. Ficou tentando arrumar uma desculpa pro erro. Você falou da questão de palestra, que você bateu na porta para dar palestra. Quando você pensa nisso, fazer... Você tá falando aí, assim, eu já tô aqui viajando, né? O que a gente pode estar fazendo a mais para estar orientando os pais, os alunos, as famílias. Mas você pensa, se fosse montar para tornar uma cidade mais inclusiva, qual a estratégia, assim... pegar um ente do poder público, ou então fazer palestra para mães e o pai, ou fazer a palestra nas escolas para os alunos e os professores. O que a gente pode atacar assim, de primeira mão assim, para começar a fazer essa conscientização, fazer uma cidade mais inclusiva? Sim. Eu acho que precisaria primeiro de tudo, assim, centros de acolhimento para as famílias. Eu acho que quem é mais necessitado disso é a família. O profissional, o educador, pelo menos na rede pública, ele já recebe um treinamento, em alguns casos, com relação a isso. As escolas, geralmente, elas já contam, as escolas públicas, eu estou falando da realidade, né, pública, elas já contam com pelo menos um profissional de educação inclusiva, ou elas são escolas nucleadas de outras que já contam com esse profissional. Agora, existem algumas famílias que elas não têm suporte nenhum. E os centros que já têm de atendimento regulares, que é a PAI, CEAME, CAPS, que a gente já citou, eles não dão conta da demanda. Precisaria haver ali um espaço seguro, até mesmo para um treino parental, um acolhimento das famílias, palestras informativas, alguma coisa que pudesse, pelo menos, minimizar o sofrimento e a falta de informação dessas famílias, porque alguns ficam sem uma luz, recebem ali um diagnóstico, tá, mas e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer, né? O que eu faço? Sim. Eu quero que meu filho evolua. Sim. E o que eu faço com relação a isso? E às vezes a escola, por mais que receba um treinamento, os profissionais estão perdidos, né? Eu digo, eu atiro para todo lado. Se família me procurar perguntando, eu tô disponível. Se escola me chamar, eu vou. A gente pode até Você tá para ajudar, né, gente? Como todo mundo tem internet hoje, vamos dizer assim. Claro. Porque, pô, eu sinto um pouco na pele e dói, vou te ser bem sincero, dói no coração de saber que tem pessoas que, você vê, não tem capacidade financeira para estar pagando o diagnóstico, a medicação, o SUS completamente abarrotado e sem estrutura e sucateado. Aí você vê a questão, a alimentação possivelmente não é adequada e o menino vai crescendo, vai só piorando, né, o caso, e vai gerando mais e chega um momento que... Virou uma bola de neve, né? É difícil. O Ed quer fazer uma pergunta para você. Meu amigo mandou aqui no WhatsApp e ele queria saber se você falou que o seu filho vai na igreja, né? Sim. Vai com ele na igreja. Como é que você, pelo menos na sua realidade lá na sua igreja, como o autismo é tratado na igreja? Porque tem salinha, em alguns casos, né? Tem a salinha das crianças, mas, por exemplo, hoje na minha igreja, a salinha da minha igreja está em reforma, então não tem salinha atualmente. E aí a gente tem lá algumas crianças que são autistas. E aí corre, e grita, e pula, e
quer tomar o microfone do irmão do robô. Qual o conselho que você dá para a realidade de igreja, para as tias da salinha, né, que tá nos assistindo aí, o que elas podem fazer ou o que não devem fazer? Sim, isso é interessante. Não, antes de você responder, nossa, mas... Boa pergunta, Ed. Chegou. Essa daí foi boa. Chegou voando. Assim, Meu amigo agradece. eu tive uma vez um problema. Eu fofocando, adoro fofocar, gente. Fofoca santa. Com o Azaf. Porque uma indivídua, coitada, é porque ela não tinha informação mesmo. Falou assim, esse menino não pode vir pra sala, não. Ele toca o terror, ele sobe em cima da mesa, ele atrapalha toda a ordem do culto. Eu falei, gente, que isso? Quando o menino fosse selvagem. Ele só pode ficar na sala se você estiver junto pra segurar ele, porque quando você tá junto, ele fica quieto. Aí isso me acendeu um alerta. Eu falei, meu Deus, eu não posso ser a única que tem conhecimento suficiente pra acalmar meu filho. Falta manejo. Ela falou, eu não aguento esse menino aqui. Ela tava desesperada, coitada. Na hora eu fiquei com raiva. Falei, essa mulher não gosta do meu filho. Eu não vou mandar mais ele pra essa sala, não. Aí depois eu falei, não, coitada, ela não sabe lidar. Se eu, às vezes, quero fugir. Eu vou entregar essa criança pra mãe. A mãe sou eu, não tenho pra onde correr. Imagina ela, que não é mãe da criança. Aí o que eu fiz? Eu montei um congresso pra treinar os professores. Se alguma igreja estiver me ouvindo, quiser me chamar, eu vou fazer esse meu treinamento. Legal. Pra treinar os professores de salas infantis como lidar. Melhorou. Na sala infantil, melhorou. Aí agora eu ainda tô em outra luta. Porque lá só tem um berçário. No berçário tem uma placa. Proibida a entrada de homens, porque tem mulheres que amamentam no local. Sim. E proibida a entrada de maiores de 3 anos. E a criança Seus em crise... 2 meninos têm mais de... a criança em crise vai se enfiar onde? Porque eu gostava de fugir pra lá, ou eu não tô junto com o pai deles. Às vezes o pai vai sozinho pra igreja. Sim. Eu tô em outra igreja, ele tá naquela. Sim. O pai não pode entrar na salinha pra acalmar a criança. Não tem um espaço. Gente, toda igreja deveria ter um espaço para essa criança se acalmar. Nem que fossem os bancos do fundo ou os bancos da frente, um espaço sensorial. A minha igreja tem um ministério chamado Ministério Adventista das Possibilidades. Significa que esse ministério é treinado para todas as possibilidades que os indivíduos que são marginalizados podem apresentar. Então, ali, surdos, cegos, viúvos, enlutados, autistas, TDAH, tudo isso é acolhido. O que a gente tem na recepção da igreja? Abafadores, cordões, porque às vezes a pessoa chega, eita, esqueci o cordão. E o menino tá ali pinotando, você fica constrangido, você não vai levantar e gritar, ele tá assim porque ele é autista, tá? Deixa meu filho aí. O cordão já facilita, porque quem vê já tem... não, tudo bem, já compreende mais. Então, na recepção, a gente já tem abafador do grande, abafador do pequenininho, porque tem gente que, gosta de ser mais discreto. Tem os cordões, tem uns joguinhos, alguma coisa ali, mas ainda falta. Ainda falta um espaço de regulação emocional. Ainda falta um espaço onde essa criança possa circular. Às vezes, um espaço sem bancos para ela poder correr. E compreensão. Porque eu acho que o pior é... O amor cristão também é importante esse âmbito. O pior, porque não adianta. A gente tem tudo isso, mas sempre vai ter aquele que olha assim... Meu menino fica que nem uma minhoca. Só que assim, eu tô tão assim que às vezes tinha gente que ainda olhava assim... Isso daí é falta de pulso. Eu falo, ai gente, o menino tá tão quieto. Eu tô vendo o culto. Ele limpa o chão da igreja. Ele vai branco e volta assim. Ele fica debaixo do banco e ele começa que nem uma minhoca. Ele desce, vai se arrastando e volta. Se arrastando. Mas se eu tento segurar ele e botar ele sentado do meu lado, ele começa... Aí vai atrapalhar. Pior, né? Eu falo, ele igual minhoca, ele não tá atrapalhando ninguém, então eu vou deixar. Ai, não pode comer na igreja. Já tive treta com o diácono, já tive briga. Irmão, você me perdoe, mas eu estava certa naquela discussão. Por quê? Ai, não pode comer, porque onde essa menina senta fica farelo de biscoito. Ou eu socava biscoito naquele menino, ele atrapalhava o culto todo. Eu levava comida, o menino passava o culto todo comendo, ficava quieto. Estratégia. Então, assim, a igreja, ela tem que ser inclusiva e acolhedora. Ela tem que compreender que tem que ter um olho de amor. Às vezes a criança vai rodar, deixa eu me rodar, deixa eu me girar. O menino o menino subiu no púlpito, voltou. Deixa. E falar que é um espectro autista não endemoniado, o pessoal confunde, gente, né? Do jeito que o pessoal é doido. Onde é que a criança vai aprender a socializar? Socializando. Como é que o menino vai aprender
a ordem do culto, a ficar no culto, quando isso for parte da rotina dele. Se ele só for de vez em quando, ele não vai aprender nunca. Hoje em dia, meu menino já tá calmo, mais velho. Oremos pelo mais novo. Tudo é um processo. Tudo é um processo, é isso mesmo, é isso mesmo. Ô, Jéssica, eu queria conversar com você ainda mais e mais horas, mas Dani já tá agoniada ali já. Ó. Eu falo muito, eu sei. Tá alguma dúvida, Dani? Não? Eu queria te agradecer muito, Obrigada. muito sempre. É muito bom conversar com você e, igual eu te falei, né? Quanto mais conversa, mais você quer conversar e aprender. Pode até estudar ver... pra ela sempre estar vindo e tirar Falando a sobre o dúvida assunto das famílias, porque a pessoas, demanda né? é tão grande, né? Sim. E assim, todo mundo tem um telefone em casa, igual eu tava Com falando. certeza. Então a informação chega mais rápido do que a gente for fazer uma solicitação através da política ou através dos órgãos. É demorado, né? E assim, deixa uma mensagem para os pais, os professores, educadores. E também deixa sua rede social, né? Para as É pessoas acessarem. Eu vou abrir um canal para ela aqui, vai ser importantíssimo. Nossa, nessa vai cidade. ser ótimo. Aí, ó, Demais precisa aqui. deixar uma mensagem pro pessoal, para as autoridades, que é importantíssimo. Você olha para essa câmera aqui Tá. e deixa uma mensagem para os pais, para os educadores e para as autoridades. Primeiro, eu queria dizer que o lugar de autista é onde ele quiser. Que todo autista pode se desenvolver. Eu sou uma mulher autista, né? É bom falar no final, assim, que a pessoa já ouviu. Eu falei, oxe. Eu sou uma mulher autista, tenho 32 anos de idade. E, assim, eu tenho minhas limitações, eu tenho dificuldade. Se você me ver na rua, provavelmente eu vou te olhar meio estranho. Às vezes eu não vou conseguir ser tão sociável quanto eu sou com uma câmera, que é apenas um objeto. Se você é mãe de autista e se pergunta, será que meu filho vai se desenvolver? Eu tinha mutismo seletivo, eu não falava fora de casa até os 6 anos de idade. Pensavam que eu era muda, eu não interagia, eu tive que fazer teatro para aprender a sorrir, porque eu não tinha expressão facial. E por muito tempo passei ali dentro do meu quarto trancada. Então, assim, existe esperança para sua criança, diagnóstico não é destino. E Bonito. o autismo, ele é apenas um transtorno que não é ali um motivo para limitação. Ótimo. Muito bem. Bacana, gostou? Demais. Marcelo? Não, muito. Aprendi demais. Obrigado, No Jéssica. Instagram não fala. Fala aí. Gente, Suas redes sociais. Jéssica, ó, Jéssica.Gonçalves Prof. Jéssica com K ou Jéssica com C? Com C. Com C? Jéssica.Goncalves, né? Prof. A gente vai deixar na descrição aí. Na descrição do e vídeo. também nos cortes. Ed vai... Tem coragem, Ed, de colocar? Eu tenho coragem. Tá. Só não sei se eu vou lembrar. Não, mas isso aí... Que isso, desse jeito? Contato dela, eu te passo. Por favor, sem má vontade, eu te passo, isso é o de menos. Obrigado. Se não aparecer, já me comprometi, mas se não aparecer, Mas mais uma vez, muito obrigado. Primeira vez de muitas. E vou aproveitar aqui, agradecer a você que está assistindo, que está compartilhando, deixa de curtir, o que mais? Compartilhar, Dá like, curtir, comenta. colocar o sininho, né? Isso Para que a gente mesmo. possa estar cada... Pra quem precisa, né? Sabe que tá precisando. Com certeza. A Mande Bíblia- suas perguntas também, né? Tem muitas pessoas que têm perguntas, é Ele vai importante. trazer ela de novo também. Sim. A gente vai divulgar certinho aí. É igual a Bíblia fala, né? Que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então, quanto verdade. mais conhecimento a gente divulgar, melhor. E vou, assim que desligar as câmeras aqui, vou fazer meu diagnóstico. Seu laudo agora, né? Vou conversar aqui, viu, gente? Muito obrigado a você, que Deus abençoe. Tamo junto. Abraço. Valeu! Boa.